Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos conversar aí com o Júnior Masters. Faz um certo tempo que a gente fez a última live, né? Tem até bastante tempo, né, Júnior? Uhum. E a gente vai falar de algumas novidades, comentar pontos interessantes que envolvem a comunidade masculina e anunciar coisas de relevância para o grande público que nos acompanha. E aí, Júnior, como é que você está? Olá, pessoal. Boa tarde, Viking. Feliz demais estar aqui mais uma vez no seu canal e poder conversar com a galera, passar aqui muitas novidades, muita coisa que está acontecendo e que está para acontecer ainda em 2021 também. Ok, e o que você conta de novidade para a gente? Bom, a primeira novidade disso tudo, né, é porque nós estamos fazendo essa live juntos, é que no final do ano passado eu conversei com o Viking de que eu tinha uma ideia de que a gente poderia fazer uma associação onde a gente tivesse algumas questões estratégicas, né? Então a gente podia aí juntar forças para fazer uma coisa melhor gerenciada que desse para que todo mundo pudesse fazer suas coisas, ter a sua atividade e ter também a oportunidade de continuar com o trabalho no YouTube que é imprescindível. De um modo geral, em 2020 a gente viu que conteúdo masculino precisa ser produzido, precisa ter espaço, precisa ter inclusive a capacidade de fazer, né, uma transação entre alguns públicos, entre não falar apenas de um determinado assunto, mas trazer também outros temas que agreguem conhecimento aí para o pessoal. E em 2020 eu vi isso acontecendo no meu canal. E o meu canal cresceu bastante, graças a Deus. E eu também tinha essa noção de que outras pessoas também, tendo essa mesma visão, iria somar e agregar e todos iriam ganhar. Eu acho que a gente tem um espaço, tem uma cena nossa, onde todo mundo está crescendo, onde todo mundo tem, inclusive, uma oportunidade de conversar entre si, em produzir coisas novas. Eu acho que seria uma coisa fantástica. E foi assim que eu conversei com o Viking no final do ano passado. Ao invés dele pegar e de repente dar uma pausa em qualquer outra atividade, eu me dispus a ajudá-lo, entendeu? Aqui no canal. E é por isso que nós estamos fazendo essa live, né, Viking? Para que você também tenha um comunicado para você dar para o próprio público. Sim, e o que eu acho interessante mencionar nessa parceria que nós iremos fazer, primeiro as pessoas têm que saber que quando você fica muito tempo sem fazer uma postagem no YouTube, você fica prejudicado com o algoritmo, né? Então, isso, querendo ou não, tem uma função estratégica também para manter o canal ativo, conseguir fazer uma troca interessante de público. E um outro ponto que eu acho legal é que a gente tem bastante conteúdo em comum, né? Eu acho que a gente tem mais pontos em comum do que Uhum. pontos antagônicos. É, o objetivo primordial dessa parceria, como você colocou bem aí anteriormente, eu vou me dedicar a outros projetos, né? Creio que muito do pessoal aqui irá se interessar por esse novo projeto. Eu vou fazer um canal mais relacionado à nutrição e um outro relacionado a revisionismo histórico, né? O primeiro canal que eu tinha, né, a gente até mencionou que ele foi excluído e coisa e tal, e ele era um canal com perfil até bastante diferente, né? Era um canal bem unissex, né? Por incrível que pareça, tinha mais mulheres no meu canal antigo, né? A gente via lá pelo Analytics, do que homens, e ele era um termo mais voltado à área da saúde, com bastante coisa de psiquiatria, mas o plano primordial mesmo, isso foi em 2017, quando eu queria montar um canal, era para falar de nutrição, né? Eu fiz um tempo de nutrição, eu não cheguei a concluir, não. Fiz alguns cursos também, foi composição dos alimentos, nutrição para o desporto e exercício, nutrição enteral para enteral, fisiologia geral. Isso já faz bastante tempo, né? Mais de uma década, eu acabei me desatualizando do tema. E quando a gente vai fazer um conteúdo para a gente explicar, a gente tem que primeiro aprender e vai ser uma coisa também que é um projeto pessoal, né? Que eu gostaria de voltar a estudar esses temas que eu deixei para trás para poder ajudar aí o público, né? Porque MGTOW também não é só uma questão de leis misândricas e tudo girar em torno da mulher. Tem também essa pegada de desenvolvimento pessoal, do indivíduo cuidar de si próprio, ele tem, enxergar a vida de uma outra maneira, né? Não como um objeto utilitarista que está aqui apenas para servir a uma sociedade que tem até estado bastante ingrata conosco, né? Então, focar um pouco nessa questão do indivíduo se desenvolver mais e sair também dessa questão de falar só de mulher, né? Eu vejo muito nos grupos, né? Foi até o Aldir que falou isso uma vez, eu achei interessante, que ele não falava só de mulher porque ele não era gilocentrista, né? Então a gente Uhum. vê no sentido mais etimológico da palavra, né, de tudo girar em torno da questão feminina. Eu acho que
Isso acaba contaminando um pouco a cabeça aí, principalmente da garotada, né? Porque, querendo ou não, a gente está vivendo um tempo de crise de masculinidade, é tudo muito novo para a gente, né? Se contássemos para os nossos avós que o homem estaria sendo desvalorizado e desmerecido como hoje em dia, eles acho que não acreditariam na gente, achariam que era uma piada, né? Então, essa questão da nutrição, que eu vou começar, né, num perfil no Instagram, e depois transferir o conteúdo para o YouTube, e o de revisionismo histórico, né? Já está ativo, tem um vídeo só lá ainda, não tive muito tempo para me dedicar. Antes de realmente me devotar inteiramente a esse projeto, eu quero fazer uma despedida de uns 3 ou 4 vídeos que eu já planejei aqui. E eu acho que vai ser bastante legal também para até haver essa troca de público, né? Que vai fortalecer tanto o seu canal, quanto o meu, quanto toda a Menosphere, que eu acho que, apesar das divergências que uns podem ter com os outros, eu acho que está todo mundo no mesmo barco, né? Sim, eu quero dizer pro pessoal que assim, o que eu estou vindo fazer aqui é para ajudar justamente nessa questão da dinâmica, né? O Viking tem bastante redes sociais, tem grupos, então nada disso pode ficar parado, desatualizado. Então acho que também, por exemplo, ajudar com algumas outras questões que eu já percebi que seria interessante para o próprio canal dele, que é meios de contribuição. A gente sabe que hoje o YouTube tem uma questão muito complicada com a questão do conteúdo que nós produzimos. Então, para quem quiser de repente ter alguma outra forma de contribuir fora do YouTube, vou estar providenciando também toda essa questão para o canal do Viking, entendeu? E então, assim, tem muitas outras formas da gente poder fazer conteúdo e fazer esse conteúdo girar e ter um público hoje engajado. E parte do trabalho do Viking agora vai ser justamente um trabalho novo, no sentido de que ele vai começar um canal do zero. Então é lógico que é necessário existir uma cooperação, uma ajuda nesse sentido de divulgar o trabalho, de falar assim, ó, você tem vontade de conhecer tal conteúdo? Aparece lá no canal, que esse é o canal específico sobre o assunto, é o canal onde você vai realmente aprender sobre tal tema. Então, sobre revisionismo histórico, sobre questões dos bancos, sobre guerras, sobre vários outros assuntos aí que o Viking está produzindo, e também sobre essa questão da nutrição. Então imagina só, tanto conteúdo assim, que precisa de um roteiro, que precisa de uma pesquisa, que precisa de uma bibliografia, tudo isso demanda muito tempo, entendeu? Então a nossa ideia é justamente poder somar. Tá? Então, vejam só, a partir de agora, quando vocês me verem aqui no canal do Viking de Óculos, não estranhem, tá? Porque eu vou estar trazendo notícias, vou estar trazendo algumas análises para vocês, vou estar trazendo algumas coisas, e eu vi que ele não vai sair, tá? Ele vai continuar sendo o dono do canal, ele vai continuar sendo a pessoa que vai receber todas as informações do tipo, o que eu tô postando, os comentários, o que vocês acharem, vocês vão poder dizer que ele vai estar analisando aí do conteúdo, ele só vai estar aí se dedicando a outras coisas. Eu agradeço a confiança dele ceder, né, esse espaço, porque é uma coisa muito pessoal um canal. Um canal é uma coisa muito voltada em cima do criador de conteúdo, né? O público cresce em volta do criador de conteúdo. Então eu agradeço muito a confiança, Viking, de você me colocar aí como uma pessoa capaz, né, de levar adiante aí esse projeto por todo esse tempo, entendeu? Principalmente depois de você já ter consolidado um público que realmente vem aqui para te assistir, tá certo? Então eu agradeço muito por isso também. E para finalizar, né, a questão do assunto, quero dizer para vocês que eu vou fazer o meu melhor, pretendo fazer o meu melhor. O Submundo Intelectual vai continuar com os vídeos da forma como eu sempre faço, e aqui a gente vai ter também outras coisas novas, como eu pretendo fazer aqui alguns quadros, como por exemplo, eu pretendo fazer alguns reacts, eu pretendo trazer algumas questões que são, por exemplo, comparativos entre, a gente for analisar questões que mudaram nos últimos 10 anos, relativo às leis, relativo à nossa situação. Então, assim, se você pegar, por exemplo, alguns dados que ainda não foram comparados, como violência doméstica, como questões dos assassinatos, dos homicídios, você comparar algumas questões que ainda não foram exploradas pela mídia, como, por exemplo, a própria presença do homem nas universidades, no mercado de trabalho, aonde está ali a força de trabalho masculina, tudo isso daí ainda não foi destrinchado. Então, vejam só, existe muito conteúdo a ser produzido, tá? Existe muito conteúdo a ser feito, que não precisa necessariamente ficar falando de mulher, né, Vicky? Existe muito conteúdo sério a ser promovido, a ser feito, e uma das coisas que eu sempre falei pro Viking, que é justamente por isso que eu acredito tanto nessa questão
Porque é o seguinte, a machosfera ainda tá engatinhando, é tudo muito novo. 2020 mostrou de que é necessário, é preciso ter conteúdos masculinos sendo produzidos e da melhor maneira, tá? É necessário ter produtores de conteúdos novos para que novas pessoas possam surgir e também agregar ao movimento. É preciso sempre estar com foco na qualidade, em fazer o melhor, em apresentar coisas novas, análises e, enfim, fazer coisas que são o diferencial, entendeu? Por quê? Porque foi assim que começou com as grandes questões. Primeiramente, as feministas, depois, por exemplo, até mesmo os LGBTs, eles vieram pro YouTube, eles eram um ou outro, e olha só onde eles chegaram. Você vê pessoas engajadas na mídia, você vê pessoas na Jovem Pan, você vê pessoas na Bandeirantes aqui de São Paulo, onde o nicho delas começou aonde? O público delas, na internet. Tá? Escrevendo livros. Foi assim que, por exemplo, que aconteceu com os conservadores. Os conservadores não tinham espaço nenhum, fizeram tanto barulho na internet que uma hora eles conseguiram chegar e ter um falando alguma coisa ali, uma coisa aqui, e de repente tendo cargos no governo e assim por diante. Então, muitos institutos culturais surgiram na internet, surgiram apenas fazendo lives, surgiram apenas fazendo, sabe, bate-papos, entrevistas. Então, a internet é um local onde sim, é possível você ter uma voz, você criar um espaço capaz de fazer muito barulho, entendeu? E eu acredito nisso, acredito que as coisas ainda estão começando e muita coisa ainda está por vir. Então a nossa ideia é de que, do mesmo jeito que o movimento de direitos dos homens, que o MGTOW cresceu lá fora, ainda tá para crescer aqui no Brasil e eu tenho certeza que vai crescer. E quando chegar o momento, nós estaremos prontos para isso. Sim, sem dúvida. E eu me sinto bastante esperançoso com o cenário da machosfera no Brasil, porque se a gente analisar o tempo de atividade que esse tipo de assunto tem estado presente na internet, é muito pouco tempo, né? Se a gente comparar, por exemplo, com o movimento feminista que está ativo aí há mais de 100 anos, né? Então, se a gente analisar o tempo e a quantidade de membros e a dedicação acima de tudo, né? Que é uma coisa que eu fico assim orgulhoso em relação ao pessoal dos direitos dos homens, é que é uma galera assim bem camarada, um ajuda o outro, um dá apoio ao outro, né? Principalmente nessa sociedade que tende a negligenciar os homens como seres humanos, né? Que você não pode sentir, você não pode chorar, você não pode reclamar, tá sempre ali para prover, né? É uma coisa meio utilitarista. E muitas vezes o indivíduo ele chega num canal como o nosso, né? Por questões variadíssimas, né? Por ter sido vítima de um relacionamento abusivo, por ter passado ou estar passando nesse exato momento por um divórcio bastante difícil, e ele encontra ali naquele grupo, né, no nosso meio, não só uma riqueza, né, uma opulência de informações que ele certamente não encontraria aí na mídia mainstream, mas ele acha ali um ombro amigo, né, no sentido assim, bem bacana da coisa, de dar apoio, de ele se sentir em casa, né, às vezes uma única vez, né, porque a gente sabe que na sociedade ele não vai achar esse apoio que ele consegue nos nossos canais. Então eu fico bastante esperançoso, estou bastante contente com essa questão toda, e como você falou, acho que o bom realmente do MGTOW nem chegou, né? Eu estava vendo um vídeo, tem uns 3 ou 4 dias, do cenário MGTOW no Canadá, e ele está crescendo exponencialmente, né? No pleno sentido do advérbio. E olha que isso chegou lá primeiro do que aqui. Então eu creio que nos próximos anos, até por uma questão de mudança de mentalidade masculina, e também pela questão das leis, que estão cada vez mais severas, eu acho que a nossa comunidade vai crescer e eu fico imensamente feliz com isso. É um meio em que eu me encontrei, né? Eu conheci gente, assim, muita gente bacana, muita gente legal, e quero passar também para frente esse sentimento caloroso que eu encontrei no início, né? Quando eu estava logo começando. Eu lembro que eu fiz era um vídeo, né? Que eu tinha feito, era o segundo ou terceiro vídeo do canal. Eu não sei se alguém compartilhou, alguma coisa assim. Naquele vídeo eu consegui uns 50 inscritos. E foi quando eu estava com 70 inscritos no primeiro canal, e a galera dando um apoio massivo no comentário, vai em frente, segue adiante. Então, eu acho muito bacana isso que a gente está fazendo, né? Que é um tipo de revolução, né? Essa palavra não é muito bem vista, né? Porque a gente associa revolução com coisa de progressismo, de esquerda. Mas eu acho que é uma revolução benéfica no sentido não pejorativo do termo. Sim, seria mais uma mudança das consciências, né? Então, assim, é um número fantástico, assim. Duas coisas que acontecem sempre no canal pessoas que vieram porque passaram por algum aperto no relacionamento, estiveram, sabe, com a autoestima lá embaixo, foram destruídos, porque a culpa é sempre do homem, sabe? Ou ele não foi capaz demais, ou ele não foi, sabe, homem demais, enfim, alguma coisa aconteceu. Então, assim, a maioria dos homens que chegam também por uma via de descrédito dele mesmo, e ele acaba por meio que, do nada, dar um estalo.
e ele vai pra internet, ele começa a chegar, por exemplo, no meu canal, e aí ele redescobre coisas, ele começa a ver o mundo de uma outra forma, e aí a pessoa, tipo, te fala, nossa, muito obrigado, nossa, esse vídeo aí realmente falou tudo que eu tinha pra falar, mas eu não sabia como, ou não tinha pra quem falar, sabe? Então é uma coisa muito gratificante mesmo, quando você vê assim que seu conteúdo consegue dar essa ajuda ao homem, que é muito fundamental, em nenhum outro lugar da sociedade ele vai conseguir, tá? E a segunda coisa é justamente essa daí. O homem muitas vezes chega destruído, chega desacreditado, e a outra forma também é uma coisa que, tipo, por incrível que pareça, isso acontece muito até com pessoas inteligentes, é de que muitos homens chegam ao pensamento MGTOW, ao direito dos homens, depois de serem feministas. Tem muita gente, ainda hoje, que acredita que, tipo, o feminismo só quer igualdade, que o feminismo quer, sabe, tratar a mulher de igual para igual com o homem, que quer dar liberdade pra mulher, que o feminismo erra aqui, erra ali, mas tem coisas boas. Então, as pessoas, de uma certa forma, mesmo não se identificando como feministas militantes, a maioria, pela forma como nós entendemos a cultura, né? A cultura é feminista, então as pessoas são feministas também. Então, muita gente, hoje também, tem essa passagem, sabe, do feminismo para um antifeminismo, para depois saber melhor como que funciona todos os processos e deixar de acreditar no homem apenas como escravo social, apenas como aquele que tem que estar responsável por tudo e por todos, que é desacreditado, que não faz mais nada além do que a sua obrigação. Então acho que essas são as posturas que as pessoas que chegam ao nosso público, Viking, têm, e eu acho que o nosso conteúdo ajuda muito nisso, entendeu? E ele vai solidificando aos poucos, ele vai dando outras perspectivas de vida, a pessoa vai descobrindo coisas novas, a pessoa expande o horizonte dela, a mente dela, ela ceia de uma forma que ela começa a entender não apenas o micro, entendeu? Mas o macro. E eu acho que esse tipo de conteúdo tem gerado muito efeito positivo. Porque aí sim a pessoa vai conseguir entender por que ela tem que bater nas leis, por que ela tem que bater justamente no ativismo judiciário, em tantas outras coisas que acabam justamente por oprimir o homem. Então acho que por aí a gente chega no. A gente tá chegando a mais pessoas e tá chegando ali bem perto do que é o nosso objetivo, né? De promover realmente essa revolução aí, como você falou, que é a mudança de consciência das pessoas. Sim. É uma coisa que eu tenho ficado até bastante surpreso, né? Que se a gente analisar o manifesto MGTOW inicial, eu acho que ele tem uma cara até um pouco diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Uma pegada assim meio tradicionalista, de incutir masculinidade nos homens, feminilidade nas mulheres, mas a gente já notava ali uma questão de responsabilizar a mulher pelos seus próprios atos. Eu acho que é uma coisa boa até para as próprias mulheres também, que eu não gosto dessa palavra, obviamente, nem empoderamento, mas se a gente analisar, eu acho que o indivíduo ele se responsabilizar independentemente de gênero pelo que ele faz é uma coisa muito agregadora do ponto de vista de autorrealização pessoal. E o que eu tenho visto, eu fiquei até bastante surpreso mesmo, não é muito frequente, claro, né? A gente vê um público aí mais concentrado no meio migtal de conservadores, libertários, a gente vê um número crescente aí de nacionalistas, mas chegou pessoas que falaram assim, né, até com certo receio, falou, eu sempre me identifiquei com a esquerda, né, igual você falou, às vezes o cara é feminista, mas eu estou vendo a situação de um outro prisma, eu estou bastante contente que vocês estão abrindo a minha mente, e eu realmente não conhecia essa realidade, né? Então, porque se oferece uma cosmovisão inteiramente nova, né? Às vezes é uma coisa muito óbvia que está bem na nossa cara. Eu lembro-me que eu conversei com um amigo meu, a gente estava no bar tomando uma cerveja e ele acompanha o conteúdo, isso já tem bastante tempo. E ele comentou a respeito dos vídeos que eu produzia, e ele falou o seguinte, olha, o que você fala, às vezes até parece muito óbvio, mas a gente muitas vezes não para pensar nisso, né? Então acho que às vezes não é nenhuma questão de lecionar e instruir, mas só de acender aquela tocha para dar um norte para o indivíduo. Às vezes o que falta é enxergar o que está bem abaixo do nariz dele, né? Então acho que isso é importante também, a gente atingir todos os públicos, porque o homem, pelo simples fato de ser homem, ele já está correndo certos riscos nessa sociedade, né? Então acho que independentemente de ideologia política, acho bacana essa união que a gente está fazendo aí. Com certeza, com certeza. E pra galera também que tá assistindo a gente, prestem atenção. Por exemplo, o mundo se transformou, então não adianta a gente achar que dá pra voltar pra, sei lá, 1800, 1900. Não dá, entendeu? A revolução sexual tá aí, a própria história da trajetória feminina tá aí, não tem o que fazer, tá? O máximo que você pode entender é que se você puder fazer os apertos corretos para que a situação melhore,
entendeu? Já é o suficiente. No sentido de que é o seguinte, não pense que você vai conseguir trazer a volta do patriarcado romano, que a mulher ela não vai poder fazer nada sem ter autorização expressa do marido. Não existe mais. Então, eu acho que ninguém quer isso, né? Ninguém tem essa questão. O que a gente pode fazer é uma análise crítica. Você pode fazer uma análise do voto feminino, uma análise crítica. Você pode fazer uma análise do que era realmente as mulheres, a condição feminina de que as mulheres elas não eram vítimas, elas não eram oprimidas. Você pode fazer uma série de coisas. Agora, o que eu acho que é interessante é que as mulheres elas devem ter então a mesma capacidade de serem, inclusive, competentes quanto os homens. Então, por isso que eu acho que a nossa briga pelos privilégios femininos tem que acabar. Uma coisa que tem que acabar, não dá pra existir mais, não dá pra a gente conseguir viver numa sociedade que beneficia tantas mulheres em detrimento dos homens, entendeu? Transferência de renda forçada via impostos, via subsídios para as mulheres, é só projeto de lei que quer pensão de R$ 1.200 para as mães solteiras, que quer auxílio permanente, sabe, auxílio creche. Então, assim, você vê, por exemplo, que um dos casos mais bizarros de 2020 foi o juiz daqui de São Paulo, né, da freguesia do o Rodrigo, ele pegou e teve que interferir numa audiência, por quê? Porque a mãe recebeu a guarda dos filhos, porque a mãe estava recebendo pensão dos filhos, dos dois filhos, e por causa da pandemia, as creches fecharam, não estavam indo crianças para a creche. Então ela estava tendo que ter o quê? Se virar, né? Teve que contratar alguém para cuidar dos filhos, para ela poder trabalhar. Então, mesmo ela recebendo pensão, mesmo ela tendo a guarda dos filhos, que era o que ela queria, ela mesmo assim queria então jogar os filhos pro pai. Só que aí ela teria que abrir mão da pensão. Ela não quis isso. Então, olha só, o nível de loucura que a nossa sociedade tá chegando. O pai vai ter que pagar pensão para a mãe poder trabalhar, para ela ficar com duas rendas e ele ainda ter que arcar com os custos dos filhos. Então, assim, é uma coisa que a nossa sociedade não pode admitir. Então, para vocês terem uma ideia de que se a gente não brigar, pelo menos, para que as mulheres tenham as mesmas responsabilidades que os homens e que os homens tenham, pelo menos, a capacidade de ter a autodefesa, né? O princípio de inocência e a livre defesa no sentido de que ele pode ter todos os recursos para se defender, eu acho que realmente sem essas questões a gente não tem nem por que pensar que vai conseguir alguma coisa. Então são essas questões que são as primordiais e para isso a gente tem que ser firme, a gente tem que ser constante. Não dá para abrir mão da guerra. E é esse o compromisso que pelo menos eu e o Viking firmamos com vocês para 2021, tá? Da gente conseguir trazer todo tipo de conteúdo que prove realmente e que dê notícias e que dê embasamento para que tanto novas pessoas venham acompanhar o conteúdo e descubram e virem essa chave e também para que vocês que estão já acompanhando esse conteúdo possam se armar mais e guerrear com as armas corretas. Você mencionou um ponto muito importante, né? Falou de pensão, já gosto de expor minha opinião, que eu acho que é um dos maiores problemas que a gente tem vivido, que é graças a essa indústria da pensão, que os pais estão sendo afastados dos seus próprios filhos. A gente sabe, né, por mais que seja politicamente incorreto dizer, que essa insistência pela guarda unilateral, além de ter elementos que envolvem uma emocionalidade da mulher, né, que isso eu até entendo, porque você se distanciar do seu filho realmente não é uma coisa muito legal, embora elas não pensem que o pai também sofra tanto quanto elas ao se ausentar da presença diária, né? Às vezes do filho, que ele conviveu 3, 4, 5, 6 anos ali, e repentinamente veio um divórcio e rompeu aquele laço de amor que havia entre pai e filho. Essa questão da pensão é muito interessante, porque eu me lembro que eu estava conversando com um rapaz de um grupo de alienação parental, e ele lutou para conseguir a guarda alternada, né, no sentido de alternância de residência. Então a criança ia ficar uma semana na casa dele e uma semana na casa da mãe, e ainda assim o juiz fixou a pensão alimentícia. Então você vê, né? A divisão total de despesas, mas ainda assim o homem não consegue se livrar desse estereótipo de provedor que a sociedade colocou sobre ele, sem que ele tenha as responsabilidades que acompanham, né, a questão da provisão. E logo no comentário abaixo, várias pessoas, assim, bem red pill, estavam fazendo reflexões muito interessantes. Se você analisar páginas femininas, né, o Facebook, eu acho que vale sim realmente como uma maneira de você avaliar um tipo de laboratório social, né? Se você tiver uma amostra significativa, você vai lá numa postagem que atingiu 100, 120, 130 mil pessoas, e você tem ali 5 mil comentários, aquilo não é uma evidência anedótica, né? Muitas pesquisas são feitas com muito menos de 1.500 pessoas. Então você analisa ali o que as mulheres falam com uma certa frequência, e você vê um certo enaltecimento àquela questão da mãe solteira, de ela ser mãe guerreira,
e falar assim, não, a mãe trabalha pra caramba, tem que se desdobrar, mover céus e terras, colocar os filhos para ficar com uma amiga, um dia o filho fica com a avó. Então a gente vê que elas mesmas assumem, em tom de enaltecimento a si próprias, né, essa questão do filho estar cada hora num local. Como se fosse, olha, como eu me desdobro, né? Só que quando você analisa o outro contexto, de falar de guarda alternada, né, de ficar uma semana na casa do pai e uma da mãe, aí irão aparecer objeções inúmeras, né, inclusive de pessoas que se gabam de deixar o filho cada hora em um local. Eles vão falar, não, é muito ruim, é muito nocivo para a criança ficar cada hora numa casa, ela não vai ter uma referência de lá. Mas você nota que isso já é a realidade, ele fica em creche, como você falou, delegando os cuidados da criança, às vezes, ao Estado, é muito abuso, né? As estatísticas, inclusive, de abuso de mulheres contra crianças em creches, se você analisar os dados que a gente tem americanos, né, que o Brasil não produz muito dado, você vê que é até alarmante, né? Eu não me sentiria à vontade de ficar colocando criança em creche, colocando meu filho em creche sem saber quem vai cuidar, a índole da pessoa. Então a gente vê que tem essa hipocrisia do discurso, né? Sendo que, ainda que não fosse o mais adequado essa falta de um referencial fixo, sem dúvida é muito melhor a criança passar tempo com o pai do que ir numa creche, na casa de uma amiga, na casa de uma tia, né? Essa rotatividade de residência absurda que a gente vê em filhos de mães solteiras, né? Não estou criticando, eu sei realmente que elas têm os afazeres delas, só que existem soluções que são melhores para a própria criança, né? E que não são implementadas justamente por causa da pensão. Porque se você faz essa questão da residência alternada, é natural que os homens queiram pelo menos abater a quantia no final do mês. Afinal de contas, eles têm gastos, né? Vai ter que alimentar a criança, ter que levar a criança para a escola, tem as vestimentas. Então, acho que essa questão da pensão alimentícia é uma das mais polêmicas, né? Que a gente toma porrada de todo lado, né? Eu acho que está impregnado na mente das pessoas essa questão, inclusive na direita, né? Tanto na direita quanto na esquerda, de que o filho tem que ser da mãe. Quando você se manifesta contrário à pensão alimentícia, por exemplo, automaticamente aparece uma horda de pessoas raivosas, não, tem que arcar, mas é lógico. Só que quando a gente reduz o homem a pagador de pensão, a gente acaba aderindo a um modelo de sociedade que até as próprias feministas criticam, que, não, o pai vira pagador de pensão. Mas será que ele vira pagador de pensão depois do divórcio? Né? O Warren Farrell fala disso. Por volição, porque ele realmente quer ser visitante na vida do próprio filho, ou tem todo um arranjo social, uma questão jurídica que acaba enxotando o homem do convívio com a sua própria prole. Então, acho que bater nessa questão de pensão, né, aproveitar que as pessoas do meio migral são muito mente aberta, eu diria até que são pessoas visionárias, né, que elas conseguem ressignificar tudo que elas aprenderam, né, principalmente os mais jovens, que essa militância feminista, essa demonização do homem já é coisa de décadas, né? Ele consegue apagar tudo aquilo que a escola, a mídia e outras estruturas programaram em sua mente e ter uma nova cosmovisão, né? Eu acho que isso aí não é para qualquer pessoa, você tem que ter uma inteligência acima da média para poder ver o mundo dessa maneira, e como esse meio da machosfera ele é muito mais mente aberto que até os meios mais politicamente incorretos, eu acho que bater firme nessa questão da indústria da pensão alimentícia é uma coisa que se faz premente nesse momento, que é o que está escravizando os homens aí depois do divórcio. Sem contar os valores absurdos, né? A gente viu questões absurdas em 2020, Gustavo Lima tendo que pagar 110 mil de pensão. 110 mil de pensão. Por que ele não pode ficar com as crianças? Pô, você acha que ele não tem condições? E sem contar que é uma coisa muito louca, porque a casa dele, ele teve que comprar um outro apartamento para poder sair da casa que é dele, porque a mulher tinha que ficar com a casa, mas ela já tá ficando com a casa e com as duas crianças e 110 mil de pensão. Caraca, com 110 mil de pensão, ela não pode se mudar pra algum lugar? Ela tem que ficar com a casa também? Impressionante. Entendeu? Então, assim, é uma coisa. E eu lembro disso quando... a primeira vez que eu vi falar desse negócio de pensão, nem sabia o que era MGTOW, não sabia o que era machosfera, não sabia o que era nada. Eu lembro perfeitamente, em 2010, mais ou menos, o professor Olavo falando de que as pessoas de hoje em dia, elas vivem num casamento, elas vivem numa situação onde elas esperam pelo pior. Como é, no caso, o estado do homem. Então o homem ele vive numa situação de medo, de insegurança tão grande, porque se a mulher ela acusa o cara de qualquer coisa, é ele que tem que sair de casa, é ele que tem que arrumar algum jeito de se sustentar em uma outra casa e sustentar a casa que ele saiu.
Tipo, do nada. É assim, em 10 dias o cara tem que praticamente dobrar a renda dele, entendeu? Porque ele não pode deixar de pagar as contas da casa que ele saiu, porque é isso que a lei obriga, e ele tem que se virar também, ele tem que arrumar algum jeito. Então, eles são colocados muitas vezes em situações vexatórias. O cara tem que voltar pra casa da mãe, tem que pedir ajuda pra parente, o cara fica, sabe, se humilhando lá muitas vezes. Ah, tem que pagar a pensão de tanto, o cara não consegue. Ele tem que se humilhar novamente, porque ele não vai querer ter problema com a justiça, ele não vai querer ter problema, sabe, com essas outras questões. E uma das coisas que a gente tem que falar a respeito do valor da pensão também, de que o grande problema é o seguinte, é só o homem pagar para poder ter acesso às crianças. Eu acho que isso é uma coisa que não faz sentido. Se o homem ele tiver que pagar para ter acesso às crianças, então ele tá pagando por quê? Por um serviço? Ele tá pagando para ter acesso aos filhos dele, entendeu? Sendo que o certo seria, se o homem paga a pensão, ele devia ter pelo menos o mesmo tempo de questão com a mulher. Ele deveria querer algo e a mulher falar assim, ó, tudo bem, porque você tá em dia com o seu papel. Então acho que até mesmo para os homens que querem pagar pensão, para os homens que querem estar ali, sabe, no dia a dia com seus filhos, sendo pais justos e tudo mais, tá difícil, entendeu? Tá difícil. Porque a mulher arruma uma dor de cabeça, a mulher briga com ele, faz alguma exigência do tipo, ah, eu tô aqui com ele tá no hospital, ele tá precisando de um remédio e tal. Nessas horas, lembra do pai, entendeu? Mesmo o pai pagando pensão, o pai vai lá e banca. Então, assim, sempre espera-se mais responsabilidade do pai. A mãe tem que ficar com a criança, tem que cuidar, tem que estar lado a lado, e elas se vangloriam de estar, então, sabe, sendo cada vez mais entregues à vida dos filhos, elas se vangloriam da luta que elas têm por serem mães solteiras, mas pouco se fala do pai. Eu acho que o pai também luta, eu acho que o pai também tem essa guerra. E eu acho que hoje a gente já precisa desmentir isso, sabe? As mulheres não estão cuidando tão bem dos filhos como muitas pessoas pensam que estão. As mulheres deixam os filhos, muitas vezes, sob os cuidados dos avós, cuidados de vizinhos, cuidados de parentes, tá? E isso daí, mesmo com o pai pagando pensão, mesmo com o pai querendo ver os filhos, elas não abrem mão de certas questões por causa de luxo também. E por causa de diversão também. Então acho que é isso que a gente tem que entender. Se a gente deve ter uma obrigação para o homem, deve ter uma obrigação para a mulher. Então acho que não é certo a gente a gente olhar para o homem apenas como o cara que está fazendo o seu papel, não tem o que falar. Ele tem que exigir sim. Ele deve querer exigir, deve querer ter certas questões e deve pedir para a mãe, inclusive, ter certos comportamentos também. Certos comportamentos no sentido de que, olha, sua filha está passando tempo demais com os outros. Entendeu? Eu acho que esse é um ponto também, no sentido de que se a mulher não consegue dar conta da educação dos filhos, que divida a guarda igualmente, divida a guarda de uma maneira justa, tá? Você já fica na creche, já ganha pensão, já fica com a avó, daqui a pouco o tempo que você passa com o pai ou com a mãe é o igual, mesmo ela não morando com o pai. Então acho que muitos pais querem sim os seus filhos, são vítimas de alienação parental, as leis no Brasil são extremamente, sabe, tendenciosas. Então acho que isso daí tem uma coisa que a gente tem que falar bastante também agora em 2021, Viking. Sim, eu concordo inteiramente com você. Eu só tenho uma discordância, você me permite? Não concordo parcialmente. Eu acho que essa questão dos homens estarem com medo, o que eu tenho, isso está crescente realmente, mas o que eu não sei se você concorda comigo, o que eu noto é uma inocência dos homens. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estava lendo uma das coisas que mais me choca, eu fico impressionado, que é o índice de fraude de paternidade, né? A quantidade de homens criando filhos que não são seus e não sabem, assim, é enorme, é muito grande, né? Alguns especialistas vão sugerir no Ocidente entre 10% a 15%. Tem um estudo de New Hampshire que mostra que 30% dos pais estão pagando pensão para filho de outro e não conseguem se isentar dessa obrigação, muitas vezes sem ver o filho, né? Já mencionei isso aqui em outros vídeos, vou até relembrar para quem não se inteirou na história. Eu conheço pessoalmente um cara, ele vendia coisas para o pet shop da minha mãe, e o cara foi vítima de fraude de paternidade, né? Ele descobriu muito posteriormente. E ele estava falando, ó, ela me traía muito, mas o cara assumiu o culpa, falou, mas eu traía também. Ele falou, era cachorrada dos dois lados. E disse, eu não vou cobrar, porque eu também não dei o exemplo. Mas engravidar de outra pessoa, me fazer criar o filho e não me contar, e o pior, ele já desconfiava, né? Teve uma questão qualquer lá com o exame de sangue, mas eu acho que ele meio que fez de bobo, né? Que às vezes o homem prefere viver no auto-engano do que enfrentar essas verdades muito dolorosas. Aí, um certo dia, a filha chegou para o pai e falou assim, ô pai, minha mãe falou que você não é meu pai, não, que o meu pai é o cara que está morando lá em casa. Olha só, cara, que absurdo, né?
Eu acho uma covardia, a coisa mais covarde que tem, você fazer isso aí. Aí ela estava sendo amante do cara durante lá mais de uma década, aí quando ela terminou, ela continuou sendo amante desse homem durante esse período, aí tirou o cara de casa e colocou o pai biológico para morar com a filha. Imagina a cabecinha da criança, cara. Você cresce 12, 13 anos acreditando que o seu pai é o seu pai, e de repente você descobre que não. É como se sua vida fosse uma mentira, né? Uhum. Aí, um geneticista, especialista, se não me engano o nome dele é Paul Neumann, ele é um pouco cético, né, desses números, né, que é muito alardeados pelo movimento dos direitos dos homens, de uma faixa de 15% de fraude de paternidade aí ao longo do Ocidente. E ele fez um comentário legal, falou o seguinte: eu falei sobre esses dados com minha colega de trabalho. Os homens não acreditaram, mas as mulheres sim. Então, às vezes, eu acho que o homem não está tão preocupado quanto ele deveria. Eu acho que o homem é inocente demais, né? Ele acha que nunca vai acontecer com ele. Ele acha que quem procura muita mulher é exceção, né? Eu não sou desses radicais que falam assim, pô, nenhuma mulher presta. Não. Tem mulheres que prestam, tem mulheres que ficam com caras que não tem grana nenhuma, ajuda o cara financeiramente no momento de necessidade, eu não nego esse tipo de coisa. Existem, não são poucas, mas quando você analisa, né, a vasta maioria das mulheres, e principalmente quando você faz um balanço de homens que querem se devotar a um casamento mais tradicionalista e das mulheres ditas, né, exceção, o tanto de homem que acredita em mulher exceção e a quantidade de mulher exceção realmente é desproporcional, né? Não Então você bate. pode colocar que uma galera aí que vai achar a mulher exceção vai acabar numa vara de família, né? Enfrentando leis do divórcio. Então, a discordância que eu tenho é que eu acho que os homens estão bobos demais ainda, cara. Eu acho que a gente tem que acordar, às vezes aquele meme, né? Abre a cabeça dos caras e coloca um cérebro novo ali dentro, né? Porque o cara vê um caso atrás do outro na mídia, um cara se ferrando por pensão, o outro vítima de falsa acusação, inimputabilidade da mulher, uma coisa assim que é regra, né, ubíqua, não só no Brasil, mas como além. A mulher faz o inferno na vida do cara quando prova que aquilo foi intencional, não acontece nada, né? Então, eu acho que os homens deveriam ser menos arrogantes, né? De achar assim, eu sou foda, isso não vai acontecer comigo. Não, acontece. E principalmente quando o cara acha que não vai acontecer, ele é pego de surpresa e o baque é mais forte. É aquela queda avassaladora, né? E realmente essa questão toda de pensão, os homens estão muito mal assessorados. A gente vê no caso do Giba, né? Que ele ofereceu aquela quantia de 12.500, de bom grado, né? Então você vê, o cara oferece uma quantia alta, deixa tudo para ex-mulher, ele perde a condição financeira inicial dele, entra na justiça em 2017 até hoje nada. Então, eu acho que falta uma assessoria adequada para os homens. Eu até entendo o cara que às vezes não quer ter a guarda, mas quer conviver com o filho, né? Dar o melhor para o filho, e ele vai de bom grado no momento mais abastado, de uma boa condição financeira, e oferece, né, perante o tribunal, uma pensão às vezes exorbitante, né? Como foi o caso do Giba, que eu achei ele até bem honesto, né? Um cara assim honroso, quis dar o melhor para os filhos. Só que o que não é dito, muitas vezes, até pelos próprios advogados, é que se a condição financeira do cara muda, para ele conseguir uma revisão, bicho, é um problema danado, né? Para a mulher te colocar na cadeia, 4, 5, 6 meses já está vendo o sol nascer quadrado. Mas para pedir uma revisional leva 2, 3 anos. Então, aproveitar o ensejo, o que eu penso é que os homens deveriam fazer, se não conseguir a guarda, né, devido a essa discrepância, esse preconceito tremendo contra a guarda paterna nas varas de família, é tentar pagar o mínimo de pensão. Não porque ele quer ser negligente com o filho, mas devido a todas essas questões, né? Ele pode tentar pagar o mínimo e quando a criança estiver com ele, ele dá do bom, do melhor, dá roupa, paga um curso por fora, né? Mas sem se comprometer judicialmente com esses valores aí estratosféricos que a gente sabe que acaba mal, né? O Carlos Mendigo é outro. Ganhavam tanto, a condição financeira mudou, a justiça não deixa o cara pagar a quantia que ele pode, aí a vida do cara vira um inferno, né? Porque não é uma situação momentânea, né? Estresse intenso todo mundo aguenta, né? O corpo humano é feito para aguentar isso. Mas esse problema de pensão, às vezes, é 15, 20 anos, 2 décadas escravizando o cara economicamente, como a gente falou, às vezes para um filho que nem é dele, né? Então eu acho que os homens têm que ser melhor assessorados nessa questão.
Eu concordo plenamente, Viking. Não só esses dois exemplos que você falou, mas tem casos comuns de pessoas assim, sabe? Empresários que estão pedindo revisão de pensão porque pagam uma pensão para a esposa, pagam uma pensão para o filho, e só porque ele não teve, né? Vamos supor, passou 15 anos da época que se separaram, o cara tá pagando pensão pro filho e pagando pensão pra esposa. Tem caso onde o cara pede a revisão, 15 anos depois, não, tem que pagar a pensão pra esposa. Não, 15 anos não é o suficiente, sabe? É tipo, é uma coisa assim que. Bizarra. Então, a gente precisa buscar, sabe, formas de escancarar isso pra sociedade. E falar, ó, estão esfolando gente economicamente, embora que os homens não estão nem aí, sabe? Como você falou, os homens eles não percebem, eles não se interessam, eles não pesquisam, eles não vão atrás. Só quando o cara tá ali mesmo na situação, que aí ele tá vendo alguém que tá passando por isso, ou é ele mesmo que tá passando por isso, aí o cara, putz, alguns ainda, né, nem todos, né, os caras meio que abrem a cabeça pro perigo, né, mas a maioria do pessoal acha, tipo, normal, tá certo, os homens continuam, é que os homens estão preocupados demais em trabalhar para comprar as coisas para casa, pagar pensão, entre outras coisas, que eles acabam por negligenciar o papel de se informar sobre os assuntos, né? Mas acho que informação e assessoria, essas questões são primordiais para os homens hoje em dia. De modo geral, tá? Então, acho que se você não tá passando por essa situação, se você tiver esse tipo de conhecimento, vale a pena você saber, tá bom? Porque é isso que as mulheres fazem, tá? As mulheres estão lá, amiga, você tá passando por algum problema? Conta aí. A menina começa a abrir a boca, ó, em 2 minutos alguém que, tipo, participa de algum grupo, que segue alguma página, indica um canal, indica uma página pra pessoa ver, sabe, manda algum link, rapidinho. Eu já vi isso acontecer várias e várias vezes. No meu antigo trabalho, tinha uma menina lá que ela tinha um problema com um cara, porque o cara era o pai do filho, não tava pagando pensão. Ah, então vou ter que brigar na justiça, isso demora muito. Do nada apareceu a mulher e falou assim, demora não, tá? Se você for lá, você fala isso, isso e isso. E ainda pra acabar de lascar, o cara tinha a Lei Maria da Penha, né? Então acelerou o negócio ainda mais. Mesmo por causa da pandemia, ela conseguiu um acordo e forçou o cara a ir lá e pagar e tal, e coisa de meses, sabe? 3 meses resolveu o problema. E ela, nossa, eu não sabia disso. Então, tipo, é assim que as mulheres fazem, entendeu? As mulheres têm as informações, elas têm o contato, elas sabem exatamente ali, tipo, sabe, jogar as informações e mudar de uma hora para outra a cabeça de uma pessoa que não tinha ido durante anos atrás do negócio porque achava que era muito complicado, que ia ter que gastar com advogado, entre outras coisas, e a pessoa conseguiu rapidamente mudar de ideia, ir na justiça, botar o cara na vara de família e, enfim, e começar a receber tranquilamente. E sem contar que ela conseguiu algumas outras coisas que são até, tipo, inimagináveis pra maioria das pessoas. Porque se o cara ele não fosse buscar o filho, ele ainda teria que pagar. Sabe? Tipo assim, ele paga a pensão. No dia dele, se ele não buscar o filho, ele ainda paga um valor a mais. Então, tipo, é uma multa pelo final de semana, sabe? É esse tipo de coisa que a justiça está fazendo, entendeu? Então, homens, vamos nos unir, né? Vamos primeiramente, como eu falei, ter noção do tamanho do desafio. E aí a gente começa a produzir conteúdo para vocês poderem justamente se armar da melhor maneira. Sim. Tem um canal muito legal, até se você já não conhece, até recomendo. Não é um canal muito ativo. Esses vídeos ficaram bastante conhecidos na época do canal do Búfalo, né? Eu acho que o pessoal da Real, eu não estou muito ciente que nessa época eu nem sonhava sobre a existência desse tipo de coisa. E é um psiquiatra, o canal chama até, o nome é até bem sugestivo, é Dangerous Women, né? A galera vai à loucura, né? Aí o cara tem uma experiência boa, não sei se ele é psiquiatra e tem um grupo de advogados, vamos conferir. Mas ele fala, ó, mulheres perigosas, né? Ele fala muito até de transtornos de personalidade, fala mulheres perigosas costumam planejar o divórcio, às vezes com 2, 3 anos de antecedência. E ele dá um exemplo, né? Nos Estados Unidos, eu creio que a vara de família funciona um pouco diferente, mas ele dá um exemplo que eu acho que poderia se aplicar também à realidade brasileira, né? Nunca se sabe os descalabros aí do tribunal. Ele fala o seguinte: às vezes o casamento já está em frangalhos, e o homem, né? Eu acho que o homem ele tenta consertar mais do que a mulher, né? Pelos dados a gente vê, a mulher pede divórcio em 80% dos casos. Então acho que o homem não é muito de desistir no impulso, acho que ele, contrário à crença popular, ele até insiste mais. E esse cara do canal, ele fala que as mulheres planejam o divórcio com 2, 3 anos de antecedência, e é muito comum falar o seguinte, olha, ela coloca na cabeça do cara que o cara é problemático, né? A gente sabe que isso é bem mais comum do que a gente pensa, né? É o que chama de gaslight, né?
que é atribuído sempre ao homem, mas a mulher também faz isso, né? É uma coisa que independe de gênero. Alterar a realidade, distorcer os eventos e falar, você tem problemas e se você não procurar um psicólogo, eu não vou mais ficar contigo. Aí a mulher força o cara a procurar o psicólogo, depois ela usa o laudo daquele psicólogo para falar que o cara tinha problema. Então, assim, é um maquiavelismo indescritível, né? E ele cita muito esses exemplos e uma coisa que eu acho digna de nota aqui, você falou das mulheres se ajudarem muito, as mulheres são bem unidas, né, cara? Você vê, mexeu com uma, mexeu com todas, né? Tem muito disso. Eu estava conversando com um amigo meu, e esse amigo meu é de Minas, lá de Minas Gerais, e quando eu tive uma experiência na Defensoria Pública que eu me senti discriminadíssimo, cara. Assim, realmente não gostei. Talvez seja a filosofia Red Pill ali meio que agravando as coisas, mas eu achei realmente uma coisa meio discriminatória. Eu fui procurar a vara de família. A advogada, ela ficou mais preocupada em falar mal de homens como um coletivo do que analisar o meu caso, né? Eu levei uma pastinha lá na época, ela nem abriu a pasta, né? Falou, depois você traz com tudo que você tiver. Eu não tinha levado tudo que era necessário ali para poder mover processo, coisa de pensão e guarda e coisa e tal. E ela, assim, a mulher totalmente misândrica. Favoritismo feminino, colocar o homem como errado, falta de ética, né? Porque eu não quero saber dos caras ali que, sei lá, são pessoas, indivíduos ruins, mau elementos, né? Eu fui lá para ver o meu caso e ela aproveitou para falar, destilar misandria, foi isso que ela fez. Aí, conversando com um conhecido, ele se divorciou, e ele, cidade pequena, já viu, né, cara? É um juiz, é uma defensora pública. Ele estava me contando que tinha rolado lá, falou o seguinte, eu fui lá assinar os papéis do divórcio, olha que doideira, cara. Aí a mulher, a ex-mulher dele de boa, assim, não é uma mulher encrenqueira, assinou todos os papéis numa boa, só que depois que já estava assinado, essa mesma mulher falou o seguinte, ó, você sabe que você tem direito, né? Tipo assim, incentivando a mulher a extorquir o cara via vara de família. Mas a mulher não quis, a mulher já tem a vida dela, ela não quis mamar no cara, não, deixou pra lá. Uhum. E ela, na hora que eles estavam indo embora, ela ainda falou assim, ó, eu tenho uma rede social, um Instagram, que é pra mulher, me segue lá. Então, assim, você vê que a pessoa tá fazendo ativismo feminista numa defensoria pública que deveria servir a todos os cidadãos, né? Isso não é raro, né? Um inscrito me mandou um print, né, até circulou, uma juíza, e na bio dela do Instagram, falando o seguinte, mulher defende mulher. O que você acha que uma juíza dessa vai fazer com o cara, né? A gente já tem um viés cultural impregnado na mente das pessoas. Aí você vê que a pessoa é pró-mulher, né? Uma coisa que ela deveria ser pró-evidências, né? Você não julga pelo gênero, né? Ou pelo menos em tese não deveria ser assim. Então acho que tem toda uma estrutura aí para esfolar o cara emocionalmente, financeiramente, e uma coisa está conectada com a outra, né? A gente vê uma coisa que eu não suporto, cara, assim, até um momento de desabafo, é criticar o homem porque ele paga R$300 de pensão alimentícia. Isso aí não existe, criticar o cara, primeiro porque a mulher escolheu o cara pobre porque ela quis. Ela já ficou com o cara sabendo que o cara era pobre. Se você analisar a realidade do brasileiro, poxa, o cara às vezes ganha 1.200, 1.300, realidade pelo menos aqui das favelas todas que eu já morei. Aluguel 600 pila. É um aluguel caro, né? Rio de Janeiro, o mercado imobiliário é o mais caro do Brasil. O cara às vezes ganha 1.200, 1.300. Custo elevado, né? Supermercado, depois da pandemia, então, o preço subiu avassaladoramente, cara. Preço de queijo, mussarela ali, que você via por 20 conto o quilo, aqui no Rio tá 30. Então teve uma inflação aí significativa. Aí o cara paga aluguel, o cara tem que se manter, ele dá R$300 para a mulher, e ele é humilhado por dar um dinheiro que faz uma falta tremenda, né? Sem falar que dinheiro é tempo, e o tempo que o cara também gasta para conseguir juntar aquele recurso e dar para a mãe, né? E a gente vê muito aí, R$300 não dá para nada. A gente tem que sempre lembrar que a mãe é tão responsável pelo sustento dos filhos quanto o pai. Eu, pessoalmente, sou descrente, né, pela minha realidade mais humilde, eu sou descrente quando eu escuto pessoas falarem que, se você analisar excluindo as variáveis, um homem e uma mulher, a mulher é assalariada e paga aluguel, o pai é assalariado e paga aluguel. Você falar que aquela criança ela gasta R$600 por mês, cara, matematicamente eu acho até impossível. Assim, conheço várias famílias pobres, meus amigos são todos pobres, eu não acredito, então acho que isso é um discurso, é outro mito, né, que está impregnado,
é você falar assim, a maioria das mães solteiras gastam R$ 1.000 com os filhos. Esse discurso ele é comum no Facebook. É economicamente impossível, né? Se você analisar os dois pagando aluguel. Agora, se o cara paga aluguel e a mãe não, e ela está contribuindo financeiramente mais do que o pai, não é mais do que a obrigação dela, né? Porque tem aquela questão da proporcionalidade, da necessidade e da condição. Se a mãe não paga aluguel e o pai paga, naturalmente ele vai pagar uma quantia menor. Então a gente tem que combater esse discurso, né, de demonizar o cara que é pobre porque ele paga 300, como se ser pobre fosse algum demérito, né? Então tem muita coisa impregnada aí nesse discurso. Tem essa questão também de que... até contra os homens. Sim, então, a mulher defende a mulher e os homens também defendem a mulher. É incrível, Os homens na hora do julgamento. E o Estado defende a mulher. Então é homem, mulher, e quem defende o homem? Não tem ninguém, sobra ninguém, né? A maioria dos homens vão dizer que o cara tem que se virar, que ele quer ser malandrão, quer ser vagabundo, entendeu? Que ele não quer ter responsabilidade. Não se vira, o cara tem que se virar, a verdade é essa. Tipo, joga na cara do cara, humilha o cara publicamente. A doutora Jamile chegou a contar na live que eu fiz com ela de que ela já viu vários e vários homens sendo humilhados na própria audiência que era pra julgar a petição que ele pediu. Então, assim, aí hoje em dia a gente não pode ter uma opiniãozinha que contraria a mulher na audiência, que é violência institucional. Então, é uma coisa assim bizarra mesmo se a gente for para analisar friamente. Mas infelizmente, né, o ginocentrismo tá aí, a ginecocracia está aí, né? As mulheres estão mandando em tudo e cabe a nós homens aí justamente ter a capacidade de reconhecer toda essa degeneração, a perversão da justiça, a perversão dos direitos e ter a capacidade de se armar. Eu tenho certeza, não adianta a gente cruzar os braços, tá? E inclusive, né, parte do trabalho é o mais fácil, que é achar os problemas. Achar os problemas é fácil. Agora, meus amigos, correr atrás de solução que vai ser realmente a parte complicada. Mas é esse tipo de coisa que a gente tá conversando aqui, o Viking, que eu acho que parte da galera também curte, sabe? Tipo, ver os problemas dos homens, ver os homens numa situação que é necessário mudar, é necessário ter melhoras. Então, eu acho que pra gente também entender que o problema não é só as mulheres, o problema não é só o sistema da vara de família, o problema é muito maior do que isso. Vai uma coisa assim, uma análise que dá pra gente chegar no fundo e vai justamente na raiz, mostrando que em todo momento você tem que o homem é penalizado por ser homem, por ter certas questões que somente são atribuídas ao homem, que é apenas para inferiorizá-lo. Então, mesmo que o homem tenha capacidade de pagar pensão de R$ 30.000, mesmo que o homem tenha capacidade de pagar pensão para a ex-esposa, mesmo que ele possa sair de casa, entendeu? E arrumar uma outra casa, mesmo assim, porque ele é homem. Entendeu? Porque se ele fosse mulher, ia ser aplaudida, ia ser colocada uma faixa, um outdoor na frente da cidade para todo mundo saber que ali tem uma pessoa que faz isso, entendeu? Mas o homem, ele nunca é lembrado, e o papel de pai dele, inclusive, é o mais questionado de todos, é o mais, preterido. O homem, como pai, é mais do que descartável, muitas vezes é até deixado de lado propositalmente, sabe? Não se pode mais falar a respeito do pai herói, do pai que além de presente, é justamente a pedra fundamental da família. Então, assim, não precisa você estar casado ou não, entendeu? Para você passar por um processo de demonização. Você provavelmente vai sofrer essa demonização em qualquer âmbito da sociedade apenas por ser homem. Então, é uma coisa muito mais profunda o que nós temos para dizer aqui pro pessoal. Então, acho que é esse bate-papo que eu acho que o pessoal curte, sabe? Tipo, putz, olha só o tanto de coisa que tem que acontecer e olha só a dimensão das coisas que estão chegando, né, Vicky? Então é uma coisa muito, realmente, muito profunda e mostra o tamanho do trabalho que nós temos que fazer. Mas eu tenho certeza que a galera vai estar aqui com a gente, com certeza. Para ilustrar essa demonização masculina e esses ataques contra a paternidade, o indivíduo não precisa nem acreditar no que a gente está dizendo, não. É só você olhar. Toda vez que tem dia dos pais, dia das mães, a parabenização às mulheres é desproporcional, né? Eu digo assim, é 1000 por 1, né? Se você analisar, as mulheres são realmente enaltecidas no dia das mães e o dia dos pais nem tanto. E a gente vê até, com bastante frequência, pessoas que não parabenizam os pais no dia dos pais, que criticam os pais no dia dos pais e que combatem aqueles que fazem uma homenagem. O Dia dos Homens é outro exemplo, né? A maioria das pessoas nem sabe da existência desse dia. Eu lembro que a galera fez foi uma homenagem assim bonita, sabe? Aquele negócio você vê, fica até emocionado.
incluindo todos os homens, né, os que trabalham em mina, os pais, os negligenciados, os bons homens que não têm o mérito que eles deveriam receber na sociedade, e a gente postei na página e coisa e tal. Cara, não surgiu mulher, eu não sei de onde, né? Porque do buraco de onde saiu, mas geralmente sai várias, né? E caiu em peso na página, não tinha uma crítica contra a mulher. Então não era aquela coisa assim, vamos falar dos homens, com uma pegada nem anti-ginocêntrica, nem antifeminista. Era apenas prestar homenagem para os homens no seu dia, né? Coisa que não acontece. Elas ficaram ofendidíssimas, bicho. Então, elas não apenas não parabenizam e criticam, mas elas ficam ofendidas quando qualquer pessoa reconhece no homem o valor devido que ele tem. É uma coisa bem bizarra, uma engenharia social difícil até de compreender, né? Assim, como contaminou tanto a cabeça das pessoas. É isso mesmo. E falar pro pessoal, então, ó, prestem atenção, você que tá assistindo esse vídeo, se inscreve no canal, tá, do Viking, se inscreve no canal do Submundo Intelectual e entenda, tá? Nós vamos estar juntos aí em 2021. Quando eu estiver aqui fazendo vídeo, vou estar trazendo, então, sempre alguma análise, sempre alguma notícia. Vou falar de outras coisas também, né? Tem muita coisa pra falar que pode se remeter ao fortalecimento do masculino, que isso é uma coisa que precisa realmente, acho que é o primeiro passo, as pessoas têm que entender por que a imagem do homem foi tão demonizada e por que ela precisa ser restaurada. Então, assim, tem coisa que a gente pode falar de filme, pode falar de livros, pode falar de várias coisas, assim, que mostram justamente um outro cenário e da importância, sabe? E da virtude masculina. Eu acho que esse é o papel primeiro, assim, sabe, primordial, para que a partir daí você consiga entender. Caraca, então, se é esse o ideal, nós estamos muito longe dele. E é por causa disso tudo que nós estamos vivendo e por que muitos homens aceitam ser tratados desta forma, tá? Então acho que a gente tem muita coisa para se falar de um modo geral. Então a cultura muda muito, tá? A gente vê vários filmes sendo lançados, filmes com altas tendências feministas, com, sabe, homens sendo sempre colocados como vilões, sobre homens que são, sabe, os caras que não apenas agridem, não é um cara que, sabe, que tá lá sendo apenas o vilão do filme, mas ele pratica coisas ruins, ele faz coisas ruins, ele tem negócios ruins, ele tá sempre envolvido em alguma coisa contra os direitos humanos, sabe, coisas assim abomináveis. Então essa misandria velada passa desapercebida pela maioria das pessoas. Então, você entender também que faz parte disso de um jogo, de você querer cada vez mais demonizar o homem, eu acho que é uma coisa também que vale a pena ser discutida. E é isso que a gente traz aqui pro canal. Então, tem muita coisa para ser produzida. Então, como eu falei, veja sempre o canal, esteja sempre ligado, tá? Vou estar compartilhando também lá no grupo do Submundo Intelectual, outras coisas aqui também do canal, e vice-versa. Você vai ver outros vídeos também do Submundo Intelectual aqui, para que você também, que de repente não conhece, já acompanhar a parte do conteúdo. Para quê? Para você ver que, tipo, muita coisa já foi produzida, entendeu? Então tem muita gente que fala assim, faz um vídeo sobre isso, faz um vídeo sobre aquilo, né? Tem sempre isso, né, Viking? Mas você já fez, já tá feito. Basta você ter acesso. Então vai ter muito conteúdo organizado em playlists para quem quiser, sabe, se inteirar de diversos assuntos. E eu acho que o interessante disso, Viking, é o que você falou. Nós temos uma visão bem próxima, assim, sabe? É uma visão, assim, que está bem alinhada. Então o público vai gostar, eu tenho certeza que o público vai se sentir ali, como posso dizer, representado. Então o seu público, tanto o meu, eu acho que eles vão se integrar bastante, e a minha ideia é somar, entendeu? É servir dar um serviço pro público de qualidade e somar com o seu trabalho também. Porque a gente sabe, né? Como você vai estar dedicado a fazer outras coisas também aqui no YouTube, quem quiser, sabe, tirar dúvida, mandar mensagem, eu vou estar disponível, vai poder falar comigo. Quem quiser ver alguma coisa, pode comentar no vídeo que o Viking vai estar de olho, vai estar respondendo. E assim a gente vai mantendo essa integração muito boa. Para vocês terem uma ideia, né, a respeito do bate-papo, quase 1 hora de bate-papo e os assuntos não param, né? Então tem muita coisa para ser falada aqui nesse canal. Então por isso que a gente volta a pedir para que você continue assistindo, porque pelo algoritmo do YouTube, o canal tem que estar sempre movimentado, tem que estar sendo sempre atualizado. Então conteúdos novos vão surgir justamente para isso. Vou pegar o fio da meada que você falou anteriormente, né, da questão da indústria, dos filmes. A gente sabe que a indústria de Hollywood, ela tem uma agenda, né? Eu acho que foi até o tiozão falou uma coisa assim, se salvo engano, que se a gente, sei lá, a gente vê um filme produzido pelo PCdoB, a gente sabe que tem uma coisa ideológica ali também. Quando a gente vê filmes de Hollywood, a gente acha que não, mas obviamente existe uma agenda ali, e essa agenda às vezes é demonizadora, não só do homem, mas também do cristianismo. E isso fica meio que impregnado na cabeça das pessoas, né? Que a gente absorve muita informação
sem ver, né? A gente está sendo influenciado pelo nosso ambiente a todo momento. Aí você sempre coloca o homem, como você citou muito bem, é o agressor, o violador, ou quando eles não estão colocando o homem nessa ótica, é sempre aquele bobão, né? É o bobão, é o irresponsável, o que não sabe fazer nada sozinho, e isso, eu acho que fica tão impregnado na mente das pessoas que, pelo menos na população bem mais jovem, isso é uma experiência puramente anedótica, talvez eu esteja enganado no que eu vou dizer, mas eu acho que está tendo mulheres, né, jovens que estão tendo uma predileção anormal por homens muito afeminados, né? Problema nenhum, cara, ser mais, cada um tem seu jeito, mas você vê que é uma coisa que às vezes não está tão natural, né? Porque a mulher vê tanto esses filmes, ela acaba associando aquele homem másculo, né, como o alcoólatra, o abusador, o perigoso, né? E tanto a gente vê que isso é real, que na página, a nave mãe do ódio, né, que é a página Quebrando Tabu, eles sempre postam aquele estereótipo de homem alcoolizado que chega em casa, surra a mulher e surra os filhos, né? É uma coisa assim que as pessoas acham que é universal. E quando você vai analisar os dados, os filhos sofrem muito mais agressão das mães do que dos pais. Então é uma narrativa demonizadora que não tem um alicerce na realidade, né? E não é só a indústria cinematográfica que fortalece esse tipo de coisa, mas as próprias redes sociais, né? Essas páginas gigantescas aí, que tem até financiamento estrangeiro, se não me engano, Quebrando Tabu é uma dessas páginas, tem um alcance gigantesco, né? 15 milhões de pessoas, Felipe Neto, 37 milhões de seguidores. Uhum. Então são inimigos que a gente tem em vários frontes, né? E para a gente combater isso tudo, eu acho que deveria haver mais união. Eu estava conversando com o cara da página Quarto Mundo, a gente até tentou fazer uma live, mas o Discord, ele é aquele programa ali, eu não me dou muito bem com ele, cara, não sei porque, sempre chia muito. Ele até falou, né, que ele não queria uma treta com o MGTOWs, ele se considera um conservador, né? Ele falou, pelo contrário, eu quero aproximar as duas coisas, porque não tem necessidade dessa briga constante, né? Embora eu acho que o ataque venha mais de pessoas que se dizem conservadoras contra MGTOWs do que o oposto. Mas se você analisar, não tem uma divergência, não é uma coisa antagônica. Então, acho que se a gente não começar a tentar dissuadir essas brigas internas que acontecem com muita frequência, quem vai sair perdendo somos nós próprios, os homens, né? Então, união, cara, é uma coisa que tanto faz diferença que a gente vê o sucesso que as mulheres têm. Que uma coisa a gente não pode negar. Quando é para defender os próprios interesses e privilégios, elas são muito unidas, né? Uhum. Tipo, como estão agora querendo um grupo de mulheres que quer isenção de impostos para as mulheres e para as empresas que têm mulheres também em cargos de chefia, essas empresas vão ter uma série de benefícios de isenções fiscais. Isso vai ser um absurdo, porque as mulheres vão ocupar esses cargos, as empresas vão querer esse tipo de isenção, porque a carga tributária na folha de pagamento, carga tributária em número de empregados hoje no Brasil é altíssima. Os homens vão estar todos ferrados, velho. A gente vai estar sendo substituído, entendeu? Por causa de questões indiretas, que não é do próprio mercado, entendeu? Só os homens realmente mais destacados, os que realmente estão lá porque não tem como colocar uma mulher, entendeu? Vão sobrar, né, nesses cargos. É uma coisa que... E as mulheres estão lá, tipo, aplaudindo. As mulheres estão indo lá, tipo, não, é isso mesmo, entendeu? Você não vê as mulheres reclamando disso. Não, as mulheres acham que tá certo. Só vai começar a acontecer aquilo que o cara da bolha misândrica já falou. No dia que as mulheres verem que as reivindicações delas, os direitos delas estão prejudicando até mesmo os homens que estão próximos delas, tipo o pai, tipo o marido, tipo, sabe, o irmão, aí elas vão querer abrir, sabe, o filho. Aí sim elas vão querer abrir mão, elas vão querer falar assim, não, peraí, já chega, né? Já não precisa mais disso, porque tá prejudicando tanto os homens, que até os homens que estão ao meu redor estão sendo prejudicados por essas coisas. Então vai precisar chegar nesse momento aí para as coisas mudarem, se depender das mulheres, porque tudo que elas se organizam, elas pressionam, de uma certa forma elas acabam conseguindo, entendeu? E a sociedade vê isso com bons olhos. Vê isso como uma coisa justa, vê isso como uma coisa boa. E isso daí pode vir feminista, pode vir esquerdista, pode vir conservador, pode vir, sabe, anarquista, libertário, todo mundo aí vai entender normalmente a mulher. Infelizmente, as coisas são assim. Tá? Então, é uma coisa que é complicada, né, o Viking? É complicado mesmo, e o trabalho é grande, tem muita coisa a ser feita ainda aqui no Brasil. Mas como eu falei, tá pra crescer e vai crescer, e quando chegar o momento do negócio realmente expandir, a gente vai estar preparado. Tenho certeza disso.
Sim, sem dúvida. Isso aí vai gerar uma discriminação grande na área laboral se essa medida for implementada, né? Eu já acho isso um absurdo por si só, porque se a gente analisar o mercado de trabalho e todas as variáveis, eu acho que a mulher já está na vantagem. A gente vê que os 15 trabalhos mais letais é o homem ou a pessoa que está ali no esgoto, na mina, né? Eu vi um meme legal pra caramba. A mulher, assim, o cara com a mão toda suja, né? A mão de trabalhador mesmo, aquela mão bruta e embaixo, assim, a mão de uma mulher com a unha pintada, né? Aquela madame que não lava nem louça, fala assim, esse aí que é o opressor, né? É o trabalhador que oprime, é o que vai catar o teu lixo, é o que vai consertar a tua internet, choque, quando tem um apagão de luz. E a gente analisa o contexto todo. Homens trabalham, aposentam mais tarde, morrem mais cedo. Homens pegam os piores serviços. Homens são a maioria dos moradores de rua. Quando o homem é muito rico e divorcia, a mulher arranca tudo que é dele sem ter mérito para isso. E existem várias áreas que a gente não vê representatividade masculina. Isso não é um problema. Então você pega o topo da pirâmide, né? Olha aquele 1% que é os caras verdadeiramente privilegiados e que não representa de maneira nenhuma o trabalhador médio, e você usa o topo da pirâmide para falar assim para as mulheres, olha como é que vocês são oprimidas, né? A impressão que dá é que elas não notam os homens que estão na base da pirâmide e que são eles que fazem as engrenagens sociais funcionarem, é porque esse cara, para a maioria das mulheres, ele é invisível, né? Ela consegue olhar só o casco do centauro inteiro, ela olha o casco, foca naquilo que convém e cria toda uma ideologia para tentar legitimar essa busca desenfreada por privilégios. Que é uma busca desenfreada, né, cara? Porque elas já têm muitos privilégios legais e sociais, mas parece que nunca tá bom. Consegue a aprovação de uma lei feminista, uma lei misândrica, dá 6 meses elas querem mais. Aí soluciona aquele problema inicial. Dá 6 meses elas querem outra lei para solucionar o problema que aquela lei, em tese, solucionaria quando elas exigiram esse tipo de medida. É uma coisa sem fim, né, velho? Parece aquela serpente mordendo a própria cauda, nunca tá bom, tá sempre continuando a exigir mais e mais e não dispostas a oferecer muita coisa em troca. Sim, inclusive tem uma questão interessante que tá rolando por aí. É essa questão do fato das mulheres elas conseguirem as coisas e daqui a pouco tem mais coisas. Tipo, tem praticamente 400 e não sei quantos, quase 500 projetos para serem aprovados na Câmara. Entendeu? Tipo, aprovou um pacote agora, mas já tem mais 400 e não sei quantos. Como é que pode um negócio desse? Tipo, a sociedade tá tão errada assim que não é possível. Que precisa de mais 500 processos, entendeu? De lei, projetos de lei, para serem aprovados para resolver o problema das mulheres. Então, é uma coisa que assim, o Viking, até as mulheres hoje em dia, pô, elas não têm noção do que tá acontecendo, elas não têm noção do tamanho do problema, entendeu? E assim, parte das coisas só não são aprovadas porque o Brasil é um país pobre. Eu tenho certeza disso, de que se o Brasil tivesse dinheiro para bancar as ideias das mulheres, o Brasil bancava. Mas assim, o Brasil não tem dinheiro para dar R$ 1.200 de auxílio permanente para mães solteiras. O Brasil não tem dinheiro para bancar, sabe, as mulheres com a pensão do marido, entendeu? Sem ajustar isso na reforma da Previdência. Não tem como pegar e tirar, tipo, entendeu? Mais do homem, mais do que ele já beneficia a mulher. Tem um monte de programas exclusivos que as mulheres ganham de benefícios, sem contar as questões sociais, porque eu não tô entrando no assunto que é da família. A família bota o menino para trabalhar muito mais cedo do que a mulher. A mulher tem mais tempo de se preparar, vai para a universidade, ela entra numa coisa, sabe, num trabalho que é mais tranquilo, mais próprio da área dela, então ela vai ocupar cargos ali e profissões que não pagam tão bem a início, mas que garantem uma certa estabilidade, garantem um certo tempo, inclusive uma dinâmica para ela poder se dedicar a outras coisas e poder galgar outras profissões melhores. Já o homem não, você vê que aqui no Brasil, a maioria dos primeiros empregos masculinos são ou como ajudante de carga, ou como ajudante geral de empresa, né, o chamado peão, entendeu? Ou em fast foods, etc, etc. Você não vê homens trabalhando, sabe, como secretários, etc. A maioria hoje dos portais de atendimento eletrônico, atendimento telefônico, são de mulheres. Então as mulheres também, elas vendem muito essa questão da imagem, recepcionista, vendedora. As mulheres estão trabalhando em questões mais ligadas a relacionamento, a atendimento, do que os homens. Os homens estão mais em fazer coisas, pegar no pesado, entendeu? Então, assim, o homem hoje ele entra num trabalho como esse, ele vai se desgastar muito mais desde o começo. Ele vai estar muito mais cansado desde o começo. Então, para um homem ele ter a mesma rotina de estudos da mulher,
é uma coisa assim que até nisso daí uma certa discrepância. Só que isso não tem como mudar via questão estatal. Só que mesmo assim as mulheres elas ainda recebem mais de subsídios para poderem estudar, elas recebem mais benefícios ao longo e ali auxílios ao longo da vida. Então tem auxílios que só são disponibilizados para as mulheres, que são entregues nas mãos das mulheres. E então as mulheres estão com a faca e o queijo na mão para diversas outras questões. E o Brasil só não dá mais porque não tem mais dinheiro. Entendeu? A classe produtiva do Brasil paga via impostos e dá esses benefícios para as mulheres. Só que já faz isso de uma maneira tão forçada que não tem como extrair mais, entendeu? Então o Estado ele também não tem mais dinheiro para dar para as mulheres. Então por isso que as leis ainda não foram aprovadas. Se o Brasil tivesse como fazer isso, se o Brasil não tivesse quebrado, com certeza muita coisa ainda seria aprovada. O que eu acho mais medonho disso tudo é que o Estado, além de estar querendo tomar o papel do homem como pai de família, essa interferência absurda nas relações conjugais, ele não apenas às vezes bonifica a mãe financeiramente, mas ele mantém o papel do homem de provedor. Então ela recebe dinheiro de duas fontes diferentes, três, né? O Estado diretamente, às vezes ele como no benefício emergencial dobrado, né? Recebe a pensão e os homens ainda são provedores indiretos, né? Porque a mulher ela aposenta mais cedo porque tem alguém para pagar ali a previdência e essa pessoa é o homem, né? É uma coisa assim, bem doida mesmo, se você parar para analisar, é tirar recurso de tudo para concentrar na mulher. E se você analisar os impactos que isso causa, é muito negativo, né? Eu acho que a gente não aprende com a história. O Thomas Sowell fala isso, que todas as medidas que a gente está tentando fazer agora já foram tentadas e foram desastrosas. A gente vê a família afrodescendente americana, ela foi completamente destruída a ponto de você ter 70% de lares chefiados por mães solteiras, por causa dessa questão de dar incentivo fiscal, que você só vai dar o benefício à mulher se não tiver um marido em casa. Então você literalmente, no pleno sentido da expressão, incita, né, incentiva a mulher a dar o pé na bunda do marido, e aquilo ali tem um efeito catastrófico ao longo da sociedade, né? Que você desestrutura a família, vai ter aumento de criminalidade, menos homens entrando nas faculdades, até relação mesmo com crimes mais graves, né, de teor sexual, que tem relação também com a ausência paterna. Eu trabalhei um tempo numa padaria e, cara, o serviço é pesado, véio. A gente acha que não, é quase um serviço de servente pedreiro. E tem a parte de fora da padaria, então você vai ver ali o pessoal que limpa o balcão, que repõe mercadoria, o pessoal do caixa, tudo mulher, cara. A maioria era mulher ou homens homossexuais. Então a gente nota, assim, que existe essa questão de você estar dando os trabalhos mais leves para homossexuais. Em loja de roupa, a gente tem visto isso com bastante frequência, né? Tem essa discriminação mesmo com a figura masculina. E lá dentro era onde eu trabalhei, né? Eu fui ajudante de padeiro, e o serviço é pesado, é exaustivo, e você tem que cilindrar massa, né? Você faz as massas e é tudo ritmo industrial. Então você tem que pegar a massa, você joga a massa atrás de um cilindro, a massa passa por baixo, você pega a massa de novo, é uma massa pesada, né? Aí depois você tem que bolhar, cortar o pão, vai saindo o pão, você vai fazendo tudo no ritmo industrial, e lá dentro um calor, cara, um ambiente insalubre, porque tem um forno, né? Onde eu trabalhei não era forno elétrico, era forno a lenha. Então ficava uma temperatura de 40 graus constante ali ao longo do dia. E até uma curiosidade aí para o pessoal que não imagina como o pão é feito, pelo menos onde eu trabalhei, né? O pão ele é mais amarelinho porque a galera quebra um ovo ali, né? Pega a gema e pinta o pão com a gema para ele ficar com aquela coloração mais apetitosa, que a gente também come com os olhos, né? A aparência do alimento é muito importante. Uhum. E a galera já de manhã eles quebram os ovos todos ali e deixam num potão de maionese daqueles grandes, pó de Helmas. Só que você tá usando um ovo cru numa temperatura de 40 graus e o ovo fica o dia inteiro ali. No final do dia, cara, o ovo já está em decomposição. E mesmo assim a galera vai, e pelo que eu sei, isso acontece em várias padarias. Pinta o pão ali, porque depois que for pro forno, mata as bactérias todas, né? Voltando ao assunto. Então você vê os trabalhos mais pesados, todos ocupados por homens, os mais leves ocupados por mulheres, e haviam, sim, não que eu tenha me importado com isso, um certo tipo de preconceito ali, né? Tipo assim, você é da ala interior da padaria, tu é menos. Então é óbvio que existe esse desbalanço. E o curioso, cara, parece que essa propaganda ideológica toda, ela colocou uma venda nos olhos das pessoas, que elas não conseguem mais ver a realidade objetiva. É o exemplo que eu dei da pirâmide, né?
se você entrar nesse contexto, você vai ver essa repetição, é bom papagaio de frase feita. Não, o homem branco, né? Ainda tem isso, né? Não basta ser homem, tem que ser homem branco. O homem branco domina a sociedade, está no topo da pirâmide. Só que a pessoa, ela às vezes não conhece nenhum CEO, não conhece nenhum cara muito bem abastado, não tem esse conhecimento de causa, né, de primeira mão. Em contrapartida, todos os dias ela vai ver um cara descarregando um caminhão, ela vai ver um pedreiro, ela vai ver um encanador indo na casa dela, mas ela ignora aquela realidade que está ali perante os seus olhos para focar na questão ideológica, porque a ideologia ela fez uma coisa fascinante, né? Ela conseguiu fazer com que as pessoas parem de olhar a realidade objetiva e comecem a se apegar a dogmas, né? Isso aí, sem dúvida, é um processo de lavagem cerebral de décadas. Bem curioso isso. Sim, sim, concordo. A ideologia faz você justamente perverter a realidade. É por aí mesmo, Viking. O trabalho que você fazia, então, era apenas um trabalho, como todos os outros. Só que você não vê as mulheres lutando por esse direito, né? De estar no forno de 40 graus, rodando pra cima e pra baixo lá, massa de pão, entendeu? no forno industrial. Só um exemplo de tantos outros exemplos que a gente podia dar aqui. Não sei se você tem mais alguma outra coisa também pra falar. Quer colocar mais algum tema em pauta? Não colocar um tema, mas fazer aqui em vídeo uma coisa que eu acho que eu não tive a oportunidade de fazer, e se fiz por mensagem, te parabenizar pelo debate com Cogos. Foi interessante, eu assisti ele todo assim depois de um certo tempo. Eu confesso que eu achei admirável que eu não teria condição de debater no seu lugar. Tudo bem que existe uma afinidade ideológica muito maior entre você e ele do que eu e ele, né? Porque vocês dois são católicos, essa questão mais religiosa, vocês falaram bastante a respeito da Bíblia. Eu não saberia fazer isso, né? Porque eu nem gosto muito de misturar nada de religião quando você vai falar de vara de família, né? Mas eu achei interessante que você conseguiu, mesmo usando a questão, que eu acho muito anacrônico, cara, sendo bem franco, você pegar, às vezes, um outro contexto social, um livro ali religioso, e tentar falar de uma vara de família, que é uma coisa moderna, né? Que nunca teve desse jeito que a gente virou hoje ao longo da história. Mas ainda assim, ele citava um negócio bíblico ali, você citava outro. A parte da objetificação da Eva, né? Que aconteceu 2 vezes, eu achei aquilo muito engraçado, cara. Me arrancou boas risadas. É um debate assim saudável, ele é um cara inteligente também, sem dúvida. Mas naquele debate ali, eu acho que você soube representar bem, e acho, inclusive, que você conseguiu trazer uma galera mais cristã e tradicionalista para ver o estilo de vida MGTOW através de outro prisma, né? Que acabou se disseminando um certo preconceito aí, né? A gente vê muito como se todos os MGTOWs advocassem pelo intercurso com prostitutas e fossem completamente hedonistas, que não é verdade, né? A gente sabe que não é. Existem pessoas assim no meio, como existem pessoas assim em qualquer outro meio. Então, te parabenizar, que tu representou bem mesmo. Achei digno de nota falar isso. Não, legal. Na verdade, foi realmente assim o debate, né? Eu me preparei para debater com o Cogos, então eu sabia que ele iria vir com argumentos. Só que o fato é o seguinte, eu conheci o Cogos, ele não me conhecia, ele não sabia quem eu era. Então ele provavelmente ele não veio tão preparado quanto eu, porque ele provavelmente achou que fosse debater com uma pessoa, um leigo qualquer, uma pessoa que não tivesse conhecimento nenhum, entendeu? Não tivesse noção nenhuma de nada. Então eu acho que ele não que ele me subestimou, mas eu acho que ele não tinha noção do que ia ser um debate mesmo, entendeu? Que a gente ia estar ali confrontando duas visões. E de todos os debates assim que o pessoal falou, provavelmente esse foi o debate onde o nível de discrepância do Cogos com o debatedor estava muito grande. O pessoal comentou, eu lembro que teve pelo menos 3 pessoas que comentaram que o nível do debate estava tava muito longe, porque eu estava argumentando numa coisa muito mais assertiva, muito mais acima do que o Cogos estava argumentando. Ele estava argumentando em questões muito mais generalistas, até mesmo para nós que somos cristãos, para nós que somos católicos, né? Eu acho que eu defendo exatamente aquilo que o Iago, né, o padre MGTOW, teve no meu canal e falou. De que, tipo, não, vem do homem toda a capacidade criativa. E é dele a autoridade natural, é dele, sabe, a missão do propósito no mundo. E aí, a partir daí que se fundamenta toda outra coisa. Quando você vê, então, uma inversão colocando a mulher numa posição superior à do homem, como a do Cogos, que é o que ele defendeu e defende ainda, você já está falando de uma outra coisa, entendeu? Aquilo não é realmente filosofia cristã, aquilo não é a revelação, porque o que Deus nos deu foi uma outra realidade.
E, assim, e a partir dessa realidade, a partir desse princípio, é que eu desenvolvo todo o meu pensamento. Então, é um pensamento coerente, um pensamento lógico, né? O pessoal, tipo... muita gente ficou espantado também, porque acho que as pessoas não sabiam também que eu era católico, não sabia que eu tinha, né, um apreço, mas aquilo que eu mais estudei na vida foi teologia, foi filosofia cristã, porque eu estudo mais de 10 anos isso. Então eu já cheguei a dar curso, já cheguei a dar palestras sobre o tema, então eu entendo bastante disso. E pude disputar com o Cogos, que é um cara que entende bastante também. Então acho que o Cogos ele iria vir para esse lado e eu estava preparado para poder debater com ele em relação a isso. E então ali o Cogos falou coisas que eu não concordo, entendeu? Ele também, eu falei um monte de coisas que ele não concorda, tá aí tudo bem. Mas eu acredito que a galera entendeu a minha linha de raciocínio e teve gente que a partir dali começou a olhar para a sigla com outros olhos. Daí eu tenho certeza. E provavelmente foi uma das únicas oportunidades, porque eu tenho certeza que ele não vai mais aparecer em canal nenhum e fazer vídeo nenhum, porque eu, a partir daquele ponto, eu acho que ficou posto que ele não entende nada sobre o assunto, entendeu? E que muitas visões são preconceituosas, muitas visões não fazem parte da realidade. E eu acho que isso daí é uma retribuição que eu faço pro meu público, sabe? Eu fiz realmente, participei daquele debate, porque o meu público me aceitou muito bem. Meu público militar me aceitou muito bem. Durante um tempo eles estavam muito desconfiados, porque eu sou católico, eu sou casado, então as pessoas tinham uma visão muito, sabe, muito receosa comigo. Muitos vinham no meu canal falar que eu era um traidor, vinham ficar digitando lá coisas tipo, não, porque você é um cara que não só quer surfar na onda, você não apoia os homens de jeito nenhum, você é igual a todos os outros e tal. Mas vídeo a vídeo, tempo a tempo, né, as coisas foram mudando. E hoje os caras vêm no meu canal e me colocam nos grupos deles e falam comigo, sabe? Pedem conselhos, assim, como se eu realmente tivesse uma importância maior pra eles, entendeu? Então a galera do público me aceitou muito bem. E é o que eu desejo pra todos os homens, né? Eu falei exatamente disso num vídeo recente, que é o da Comercracia, que você até me ajudou a divulgar, porque a mensagem era muito importante. Eu acho que a grande luta não é dos homens contra, sabe, as mulheres, não é dos homens contra o Estado. A grande luta mesmo é a respeito da servidão masculina. Então, uma coisa que me deixa, sabe, motivado a continuar produzindo é o seguinte: eu quero lutar contra a servidão masculina, entendeu? E isso vai acontecer em todos os níveis. Pra você que é solteiro, pra você que é casado, pra você que é divorciado. A servidão masculina. Esse é o ponto, sabe, que é ali o ponto primordial. Em cima de todo o sistema que nós estamos falando, existe uma coisa chamada servidão masculina. Para onde você quer que você olhe, você começa a enxergar o sistema, você vai até o fundo, está amparado ali a servidão masculina, a servidão voluntária, inclusive, que se dá através da manipulação, principalmente dos instintos sexuais do homem, se dá através da forma como o homem se vê dentro da sociedade, se dá diversas coisas, entendeu? Então, o que me motiva mesmo, Viking, a continuar produzindo conteúdo, a estudar, porque eu estudo bastante esse tipo de coisa. O último ano, o que eu li, o que eu estudei, o que eu tive que me aprofundar para entender realmente o conceito das coisas e cruzar vários autores e vários livros e tal, para combater a servidão masculina. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir acordar muitos homens ainda, entendeu? Então, essa é a minha motivação. É o que me deixa, tipo, quando acordo, eu vou fazer alguma coisa, já termino o que eu tenho que fazer, eu paro o que eu tenho que fazer, eu vou me atualizar dos assuntos, e eu sempre olho assim: esse é um caso da servidão masculina, que a sociedade impõe, que os homens se submetem porque querem, porque isso é uma verdade também. Muitos homens se submetem à servidão e porque eles não conseguem vislumbrar uma outra realidade para eles, entendeu? E eu acho que o MGTOW ele consegue alimentar esse ideal do homem que não aceita ser submisso, entendeu? Então acho que é esse tipo de coisa que eu luto, é esse tipo de coisa que eu defendo para todos os homens de verdade. O homem ele não apenas aceita, mas é até bastante comum que ele queira fazer um tipo de imposição sobre esse tipo de papel de gênero sobre outros homens, né? A gente nota isso com muita frequência, pessoas vociferando, não, vocês, MGTOWs, não estão fazendo o seu papel de homem, como se numa sociedade dessa que a gente vê hoje tivesse um papel realmente tão definido e justo, né? Mas sobre essa questão de você ser casado, acho que as pessoas se apegam a esses detalhes inicialmente, mas eles são realmente irrelevantes. E eu tenho notado, até um contrassenso, né? A galera fica até com raiva, uma grande quantidade de MGTOWs casados, né? Você fala, mas como assim? O que eu tenho visto são pessoas que já estavam em uma relação ao longo do tempo e eles entraram em contato com esse conteúdo, eles começaram a notar as peripécias que os homens têm enfrentado no dia a dia, começar a ver o mundo de um outro ângulo e falar, poxa, eu me identifico com isso, eu gostaria de viver esse tipo de vida.
Mas às vezes o cara já tá no relacionamento. O relacionamento do cara não é tão ruim assim. Aí eu acho que o cara sair da relação, terminar só para seguir esse estilo de vida, eu não sei se seria, né, uma coisa viável até para ele próprio, né, sem um motivo aparente. Mas eu tenho notado isso, homens que já falaram, né, já deram um aval. Se esse relacionamento que eu estou agora não der certo, logo após a dissolução da relação, eu vou aderir ao estilo de vida MGTOW, que é uma coisa que vai fazer bem para mim, eu vou me dedicar ao desenvolvimento pessoal, eu vou cuidar de mim um pouco, né? Porque o homem ele cuida muito dos outros e acaba se negligenciando. Não só fisicamente, mas também às vezes intelectualmente, né? O indivíduo sem tempo, ele não... O cara se devota ao labor aí durante 8 ou 10 horas por dia, né? Ainda tem a bizarrice de o cara que trabalha e sustenta a casa inteira tá agora dividindo tarefa doméstica, né? Esse fenômeno bizarro tá cada vez mais amplo na sociedade. O faxineiro da escola que eu trabalhava, o cara tinha 2 empregos. Era um prédio, né? E eu trabalhava na IASIS. Aí era um prédio e o primeiro andar era a escola e o resto dos prédios era residência, normal. Aí o cara fazia faxina na escola, e era uma escola até grande, né? Rio de Janeiro, as escolas são grandes, tem uma quantidade até boa de alunos. Então ele fazia a faxina da escola, fazia o café, limpava o prédio inteiro e ainda era porteiro. Então, cara, realmente eram 2 funções, 2 salários distintos, e quando ele chegava em casa, ele ainda tinha que dividir as tarefas domésticas, bancava a casa toda e a ex-mulher dele vivia estourando cartão de crédito do cara. Então você vê que o homem, para aceitar esse tipo de submissão, eu considero isso uma submissão, né? A gente tem que ter equilíbrio de dever e direito. Se o cara está pagando tudo, ele não vai lavar louça e cozinhar. Se o cara está lavando louça e está cozinhando, né, como muitos homens até fazem questão de fazer, nada mais justo que a mulher entre ali com uma contribuição preferencialmente meio a meio. A gente não nota isso. Então tem esses novos fenômenos, provenientes de doutrinação feminista muito comuns, né? Esse negócio de migtal casado, a galera até zoou bastante, mas a gente está notando que até os homens casados estão vendo que ser solteiro não é tão ruim assim, você minimiza os seus riscos, você consegue juntar a sua fortuna e não fica nessa corda bamba aí de da noite pro dia perder tudo, principalmente os filhos, né? Que eu acho que os homens, contrário à narrativa, os caras estão muito mais preocupados com a perda dos filhos, no divórcio, do que com o bem. Trabalhar você consegue mais, né? Trabalha e junta tudo de novo. Mas e o filho? Não tem como você conseguir outro filho, né? Até tem, você engravida outra pessoa, dobra os seus riscos de passar pela mesma coisa, e cada filho é único, né? Aquele filho que ele teve, aquela personalidade, aquele amor que ele tem para aquela criança, nenhum outro filho vai substituir. Ele vai ter um amor diferente pela criança do segundo casamento. Mas pontuar esse fenômeno engraçado que tem havido. Tem uma coisa que eu falo pro pessoal que é um pouco diferente do padrão, né? Eu não falo que você tem que ser migtal por causa das leis, por causa das mulheres, por causa dos relacionamentos. Na verdade, eu acho que as pessoas que querem ser migtal têm que ser migtal mesmo que as leis fossem favoráveis aos homens. Mesmo que se você entrasse num casamento e se você quisesse separação, você não tivesse que dar nada pra mulher, mesmo assim você tinha que ser migtal. Essa é a minha visão. Na verdade, o migtal tinha que ser, pra mim, é uma coisa que tá além do, sabe, do contexto moderno. Então, pra mim, é uma coisa a mais, assim, tipo, é uma jogada pra cima. Não é aquilo que os conservadores falam muitas vezes, que o homem covarde, de que, sabe, tem medo de mulher, essas coisas. Não tem nada a ver com isso. Mas mesmo assim, sabe, mesmo que a gente tem que lutar contra as leis, mas mesmo que as leis melhorem a ponto, sabe, do homem ser tratado como um rei, entendeu? Do cara chegar em casa e ele ser sustentado pela mulher, e ele ser, tipo, o cara que vai chegar em casa, a mulher vai tratar ele como se fosse realmente o sultão da Arábia Saudita. Não importa. Mesmo assim, o cara teria que ser migtal. Então, acho que, na verdade, é um resgate de uma questão. Por isso que a importância do... E aí eu vou fazer um pequeno comentário aqui a respeito do meu conteúdo. O meu conteúdo, ele trouxe um diferencial de todos os canais da machosfera gringa, dos americanos, dos caras lá de fora. Por quê? Tem muito migtal falando, muito conteúdo muito voltado para essa área sociológica, para a área biológica. Tem muita gente falando sobre questões ligadas à parte econômica dos impostos. Tem. Mas no meu conteúdo, você vê uma abordagem tradicionalista dos autores perennialistas, esotéricos, como o Júlio Zévola, etc. Então, na minha visão, a partir do momento que o homem entende o seu propósito, basta para ele mesmo, entendeu?
Então, tipo, o homem ele tem um lugar, ele tem uma espécie de capacidade de se encontrar e seguir ali um propósito que é dele, que é uma coisa dele. E que independe, entendeu? De outras coisas ou não. Então, assim, é uma leitura que eu faço que vem de uma perspectiva filosófica que é minha. Eu trago essa visão, entendeu? É uma coisa minha. E muita gente se identificou com isso. De que, tipo, peraí, por que você. Eu como sociedade, tenho que aceitar. Tipo, eu tenho que dizer pra você o que você tem que fazer. Não, casa que é o certo. Casa que você se torna realmente homem de verdade, entendeu? Então acho que é esse o engano que muita gente caiu. E isso daí faz parte da gente resgatar realmente a ideia de propósito do homem. De tipo, peraí, a vida do homem então ele é trabalhar, pagar boleto, sustentar a casa? Acabou? Não tem outra coisa pra ele fazer da vida? Ele não tem outra coisa digna, não tem uma outra coisa que seja própria dele. Então acho que no meu resgate da ideia do masculino, de como a capacidade criativa, sabe, dos grandes feitos, da vida épica, da forma como o homem enxerga o mundo, então, apenas como palco, sabe, para ele mesmo, para a sua missão. E que a partir de um determinado momento, o homem, ele se enxerga, até mesmo espiritualmente falando, como que a partir dali, daquela relação que ele tem com o transcendente, aquilo pra ele basta, entendeu? Então a gente resgata ali um pouco do que Paulo falava, né? Paulo falava muito de que a graça do Senhor me basta. Tipo, não interessa, sabe, se você tá preso, se você tá passando fome, se você tá com frio, se você tá, sabe, doente. Se você estiver no seu lugar, vivendo o seu propósito, você vai estar feliz. Então acho que parte da infelicidade do homem, do mundo moderno, do mundo contemporâneo, se dá por quê? Porque o homem ele só é visto como homem quando ele é um homem em função, quando ele trabalha, sabe? Quando ele produz, quando ele paga as contas, quando ele assume responsabilidade, e tome casamento, e tome responsabilidade, e tome coisa nas costas dos homens. E aí, tipo, chega um determinado momento que os homens param pra analisar, mas peraí, gente, falaram que eu ia seguir esse caminho, eu ia ser feliz e não vou. Não vai ser feliz, entendeu? Então, assim, a minha visão é de um resgate do homem questionar dentro do íntimo dele o que ele realmente quer fazer de grande na vida dele, o que ele realmente quer pra si dentro do período que ele estiver aqui na Terra. E ele une isso às suas capacidades, entendeu? Então, acho que isso daí é uma coisa que serve pra homens casados e solteiros também. Não é porque você casou que você abdicou de todo o potencial assistindo a sua vida, mas que caso você queira, você pode, inclusive, independente das mulheres serem boas ou não, das leis serem ruins ou não, você pode seguir e ter um caminho diferente daquilo que a sociedade está dizendo pra você. E eu não enxergo você como menos homem porque você não tem uma namorada, porque você não é casado, porque você não tem filhos. Eu não enxergo você como uma pessoa menos, sabe, madura, sabe? Não enxergo você como uma pessoa que está negligenciando algo, entendeu? Eu acho que, na verdade, o que falta pros homens são propósitos. E aí, e isso daí a modernidade apagou completamente. Porque nas sociedades tradicionais você tinha os homens fazendo tantas outras coisas que não era casando, e os exemplos que eu dou são vários, né? As pessoas elas ficam até assustadas, mas como assim os homens não casavam? Os homens não casavam, não era normal. Os homens simplesmente crescer e casar. Isso daí se tornou uma regra padrão e foi imposto, principalmente depois da Reforma Protestante. Tanto que na Inglaterra, os homens eles tinham que casar porque era obrigatório para as pessoas daquela época casar de modo geral. Tanto as mulheres, porque as mulheres não podiam herdar propriedade nenhuma. Tanto os homens, porque o homem que não casava era visto como homossexual. Então, você tinha como o Oscar Wilde, sabe? O cara, ele era homossexual, mas ele estava casado com uma mulher, porque ele precisava de ter uma mulher lá, porque sem uma mulher, ninguém daria atenção para as obras dele. Então, tipo, era uma coisa totalmente que mostrava que só o casamento significava algo de bom pro homem. E eu não tô dizendo que o casamento não significa. E aí vem meu outro ponto sobre o que os conservadores normalmente falam sobre o casamento, é de que, não, o casamento ele tinha que ser uma coisa para engrandecer o homem. Não pra colocar ele numa outra servidão, entendeu? Então, tipo, eles falam, não, porque o casamento é importante, porque sem isso as mulheres vão ficar desamparadas. E daí? Tipo, o casamento, então, é uma coisa que é uma instituição onde o homem não tem benefício nenhum, não tem ganho nenhum. Ah, porque o casamento é importante por causa dos filhos, senão sem os filhos, o ocidente vai ruir. Não, porque o Islã tá vindo aí e vai acabar com a sociedade por causa da taxa de natalidade. Você entendeu? Querem colocar o homem também dessa forma, de uma maneira utilitarista. Então eu acho que essa defesa que eu vejo os conservadores fazendo não tem nada de tradicional, não é nada benéfica aos homens. Então acho que é esse tipo de argumentos que não cola mais. Os homens já entenderam que não adianta, entendeu? Não vai ter casamento e filho você querendo jogar o homem só responsabilidade e sem ganho nenhum. Então, mesmo os homens que querem casar, eles vão pensar 2, 3 vezes.
Não precisa nem ser militar, sabe? Eles querem casar, mas eles vão pensar 2, 3 vezes e é capaz deles acharem alguém ou não acharem ninguém também. E tanto faz, sabe? Vai ser uma coisa mais ligada pra essa perspectiva. Mas voltando, eu ainda acho que parte do processo do homem de se ressignificar, sabe, de se conhecer novamente, de ter uma descoberta interna dele, vem dessa perspectiva de chamado, entendeu? Então acho que nada mais do que a gente olhar para a sociedade que nós estamos vendo e ver que 50% dos casamentos acabam nos primeiros 10 anos, para mostrar que, tipo, ó, você acha que você vai ser feliz se você casar, tiver filhos e tudo mais, mas não é bem por aí o caminho, entendeu? Tem outras coisas envolvidas. Então acho que parte dos homens não deveria se casar, mesmo que as mulheres fossem as melhores possíveis pro casamento e mesmo que as leis não existissem, que fosse tudo maravilhoso, entendeu? Porque não é o seu lugar. Eu acredito muito nessa ideia de que a felicidade do homem está ocupando o seu lugar no cosmos. E o seu lugar no cosmos é o meu lugar, é único, entendeu? O seu lugar, Viking, é outro. O lugar do outro cara é o outro. Eu não posso dizer pra ele o que ele tem que fazer, porque é o caminho dele, entendeu? É aquilo que ele deve querer pra ele. Ele deve querer chegar lá por ele mesmo, pela vontade dele. Então acho que a gente tem que respeitar isso, que é justamente daí que surge o princípio da liberdade. Então é com essa visão que eu defendo e falo muito bem da sigla do MGTOW lá no meu canal. Sim, realmente é um diferencial, um excelente raciocínio, concordo com você, realmente é um diferencial que você tem no seu canal, essa cosmovisão diferente. E além da questão da imposição social, eu acho que também tem uma questão do indivíduo saber se ressignificar e dar um outro sentido à vida. E eu acho que muitos homens são incapazes, literalmente incapazes, de encontrar significado fora da escravidão, né? Então, alguns homens pedem para ser escravos e gostam daquele papel, né? Até aí, tudo bem, porque eu acho que os gados embovinados manginas, né, eles têm uma função social importante. Uma coisa que eu aprendi ao longo desses últimos meses é não me estressar. Eu acho que a gente que mexe com esse conteúdo, a gente tem esse anseio de ajudar outros homens, né? Eu acho que a força motriz principal por trás de canais na machosfera é essa questão de elucidar, ajudar, prover assistência que o indivíduo não vai encontrar em outras fontes. E às vezes a gente está tentando ver que o cara está ali, a um passo de cair na fossa, tenta ajudar o cara, exemplifica, tem paciência, o cara não quer ouvir, e às vezes a gente até se irrita, né? A gente fica incomodado pelo outro, né? O que, por um lado, é bom, que demonstra que nós temos ainda essa questão da empatia, né? A palavra meio que está monopolizada aí pela esquerda, mas a gente consegue se colocar no lugar do outro, a gente se preocupa com o outro, a gente tem primazia pelo próximo, né? Por homens, inclusive, principalmente, algo que a gente não vê muito comumente na sociedade, mas o Mangina, a função social importante dele é que ele serve para alertar outras pessoas, né? Que tem gente que tem até um ditado, se eu não me engano, o burro aprende com os próprios erros e o esperto com o dos outros, uma coisa assim, né? Aí o Mangina que insiste em cair no buraco, ir para o fundo do poço, pelo menos que ele sirva ali de alerta para aquelas pessoas ao seu redor, para amigos, familiares, ou em caso de famosos, pessoas que estão mais atentas, né? Então, acho que o gado ele tem a sua função social importante também, né? A gente não pode menosprezar isso. Tem essa visão aí de que chegou um determinado momento que não era nem para se preocupar com o MGTOW, não era nem para se preocupar com a sigla, porque nunca vai chegar a maioria dos homens, entendeu? Nunca vai chegar, não vai... o número de gados vai ser sempre maior, entendeu? E por gados eu não tô falando só homens que são ali, homens que querem casar, que querem ter uma vida num relacionamento. Qualquer tipo de coisa que a gente puder ver a servidão masculina, pra mim é coisa de gado. Tipo os caras que ficam comprando foto de mulher, que ficam assinando pacotes de pés de mulher, que ficam, sabe, dando streamer, dando donate pra streamer por causa de besteira que ela fala, entendeu? Então acho que tudo isso é coisa de gado. Então sempre vai existir e as mulheres estão na nossa frente demais, entendeu? Se a gente tivesse uma mulher aqui na machosfera pra falar de qualquer assunto, assim, ó, o canal dela ia bombar, ó, em 5 minutos. De verdade. Sem dúvida. Eu acho que tudo que a mulher faz, ela recebe um crédito além do que é devido, né? Eu vi um meme, aquele meme eu achei fantástico, porque ele confirmou uma coisa que eu já tinha notado, né? Sempre que eles se turma do rock, né? Galera, sempre, no meio de metaleiro, sempre tem muita gente que gosta de tocar um violão, uma guitarra, uma coisa assim. E às vezes você viu o cara se dedicava ali ferrenhamente durante 2, 3 anos para tocar guitarra, fazer um solo ali foda, né?
o cara demonstrava uma certa habilidade em público, né? Ele se preparava, aí saía no final de semana, todo mundo com seu vinho, tocava ali, e às vezes o cara pensa a questão da competição masculina também, né? Às vezes o cara não era o melhor, longe de ser o melhor, mas tocava bem. E por ele não ser o melhor, ele não recebia tanto crédito, embora a apresentação fosse, às vezes, maestral. Aí chegava uma mina, né? Pegava um violão, arranhava ali meia dúzia de notas extremamente simples, a galera ia ao delírio, né? Né? Então você vê que tudo que a mulher faz, ela recebe um crédito, né? Contrário ao que eles dizem. A mulher toca um violãozinho, ele arranha, ela já é reconhecida. O homem ele já tem que se esforçar. Então a gente nota isso mesmo, essa facilidade, que é até ruim para a mulher, né? Porque é da cobrança, né? Que a gente consegue aquilatar nosso intelecto, lapidar nossas habilidades, e querendo ou não, o ser humano é um ser social, né? E a gente depende de aprovação de outras pessoas, uns em maior grau, outro em menos, né? Outros em menos. Os MGTOW, por exemplo, são um exemplo dessa questão de mandar um belo foda-se para a sociedade e não se importar tanto com o que os outros pensam, mas ainda assim isso fica um resquício, né? Eu acho que é uma coisa natural do ser humano. Realmente é curioso essa análise que a gente vê de tudo ser tão mais fácil para a mulher, né? E até que ponto isso é vantajoso para elas, né? Sem contar que grande parte dos homens, que foram os grandes homens da sociedade, muitos deles não tiveram reconhecimento nem em vida, não, tá? Foi só depois que morreram. Tá? Então, assim, muitas vezes o homem não teve a oportunidade de ver seu reconhecimento ainda em vida. Tipo, pessoalmente, ver alguém e falar assim: caramba, olha só esse cara aqui. Então, assim, até pouco tempo atrás, até mesmo pelo ritmo das descobertas e tal, você vê que os estudos do Gregor Mendel, estudos a respeito da questão dos genes, foram estudos que deram base para uma grande descoberta da ciência moderna, que é a parte da genética, e na época dele, tipo, como que você conseguiria experimentar, sabe, provar aquilo ali e deixar aquilo como uma base científica sólida? Não tinha como. Mas a descoberta dele foi uma descoberta que, no futuro, possibilitou uma grande outra descoberta e assim por diante. Então, tipo, ele só foi realmente reconhecido depois que morreu. Então, entre outras coisas que a gente podia falar, sabe? Você tem vários outros exemplos. Você pega, por exemplo, Dante Alighieri. Dante Alighieri também foi um grande escritor. Quando ele escreveu a Divina Comédia, o Dante, ele tinha uma certa idade, ele não conseguiu voltar para o seu país de origem, para onde ele realmente era nascido, então ele morreu no exterior. No exterior ninguém conhecia ele, entendeu? Então ele teve que voltar depois de morto, ainda a sua obra foi colocada lá, e aí sim ele foi elevado. Então as pessoas que eram contemporâneos dele teve a capacidade de conhecer o grande trabalho de obra que ele teve depois de morto. Então, para você ver que, tipo, uma das coisas que a Camille Paglia vai dizer isso, né? De que a força criativa masculina é tão forte que o homem ele se dedica àquilo ali, às vezes ele tá num negócio, ele tá tão fissurado na descoberta, no próximo passo, na grande, sabe, transformação que ele vai realizar. E ele não tá nem se importando se ele vai usufruir daquilo ou não, se aquilo vai trazer benefício para ele ou não. Porque aquilo que ele faz é uma coisa que tá como se fosse um chamado, sabe? Que ele não se importa mais nem com o reconhecimento. Então, é uma outra forma de você dizer não para a sociedade, é você perseguir o seu propósito até o final, independentemente da aprovação não, ou do reconhecimento não, e assim por diante. E isso daí sempre foi visto nos homens. As mulheres, se não tiver alguém olhando, se não tiver alguém aplaudindo, incentivando, muitas vezes elas ficam, sabe, receiosas e elas desistem no meio do caminho. Então, isso é uma das coisas que, estatisticamente falando, na história da humanidade, é a diferença do homem e da mulher, entendeu? Na capacidade criativa. Então, por aí vai a questão do que você está falando, né? As mulheres, elas acabam muitas vezes por serem incentivadas, porque sem incentivo vai fazer mais falta para as mulheres do que para os homens. Para os homens chega a fazer falta, mas é uma falta que depois de um tempo ele não consegue largar aquilo e ele vai continuar, e uma hora ele chega, entendeu? E assim foi com os grandes homens da humanidade. A mulher realmente é um pouco mais dependente de validação externa, realmente. É um outro caso bastante interessante, não só de reconhecimento póstumo, mas de gadismo, é o Van Gogh, né, o pintor. Acho que ele vendeu só 2 quadros em vida, né? E eu tô até querendo fazer um meme disso, de colocar o gado do ano, né? A gente tem vários gados, aquele cara que presenteou a mulher com um carro depois que ele descobriu que ela havia traído. Só que o Van Gogh superou, que ele cortou a própria orelha e deu de presente para uma prostituta, né? Então, nível gado master do ano, né? Mas realmente essa questão do homem, ele parece que ele tem um afinco maior, né?
para correr atrás dos seus sonhos. E quando alguém coloca um obstáculo, parece que ele olha aquele obstáculo e tenta tirar proveito daquilo, né? Um exemplo muito comentado aí no mundo dos memes também é a questão da objetificação da mulher e de criar um idealismo corporal que não existe, né? Isso a gente nota tanto no caso dos homens, aí 300 de Esparta, né? Todos os caras lá com 42 de braço, o bíceps malhado, não sei quantos gomos no abdômen, e aquilo nunca serviu para irritar os homens e para que eles olhassem para o próprio físico e se sentissem menosprezados, né? Como a gente tem visto esse ativismo do movimento feminista. Ao contrário, ele olha para um homem, né? Porque para você adquirir um físico bacana é uma coisa que envolve disciplina, uma boa alimentação, é um conjunto de fatores e realmente é algo meritoso, né? Não é uma coisa simples de ser atingida. Então, o homem, ele olha para aquele tipo de coisa e ele fala, caramba, eu vou me inspirar naquilo. E ele não se sente menosprezado. Então, essa diferença da mentalidade e aprovação social do homem e da mulher, ela é gritante, né? A gente nota isso realmente bem visível no nosso dia a dia. Com certeza, Vicky. Bom, a galera que está nos assistindo aqui deve estar vendo aí a questão do chat e tal. Então, assim, não tá passando nenhum comentário, tá com a gente, mas deixe seu comentário que a gente responde você depois da live, tá? A gente vem aí e comenta alguma coisa. E deixe sugestões de temas também, né, Vicky? Deixem sugestões de temas, questões que vocês querem ver aqui no canal. Tá passando aí no caso, ó, dá uma olhadinha aí, ó, tá passando para vocês o endereço do Submundo Intelectual na Twitch também. Porque lá é o lugar especial pra gente fazer bastante react, pra gente ler notícias, dá pra fazer isso daí bastante. Então segue lá também, tá? Na plataforma roxa, tá bom? Tem um endereço, basta você acessar e não precisa até mesmo, enfim, se você quiser ter o aplicativo ou acessar pelo navegador, não tem problema, mas basta você acessar, tá? Fazer o login rapidamente pela conta do Facebook e tá tudo certo. Então, para finalizar, eu vou fazer uma coisa que não estava no script, pode ser? Você falou aí de uns livros legais. Qual livro você recomendaria para a gente aí? Falar 3 livros que seriam, fora desses aí, muito mainstream, né? Sexo Privilegiado, que já está bem conhecido, o livro da Campanholo. 3 livros que você fala assim, poxa, galera, leiam esses livros, vocês vão gostar desse livro aí, vai ser muito agregador para sua visão de mundo. Certo. Eu vou começar com um livro pesado, né? Bem difícil de... Não é difícil de ler, mas assim, é muita referência, é muito... É um livro que precisa ter muito trabalho para ler, assim, porque é muito detalhe para você pegar tudo, que é o Revolta contra o Mundo Moderno, do Júlio Zévola. O Júlio Zévola tem alguns capítulos onde a visão dele, tipo, parece que é o MGTOW que tá escrevendo, velho. Porque é uma coisa sensacional. E a capacidade de síntese dele é uma coisa fenomenal. E assim, ele vem para desmistificar muita coisa, principalmente em relação à questão homem e mulher, tá? Por incrível que pareça. tem muito a ver sobre isso. Tem alguns capítulos onde ele fala sobre a visão da mulher na Idade Média. Tem algumas coisas que ele fala sobre o chamado patriarcado, ele vai falar um pouco sobre a visão de como que era a família, sabe? Ele vai falar da família romana, da família bem tradicional no sentido do patriarcado romano, de que as pessoas acham que o homem ele era o detentor da mulher, que a mulher não tinha personalidade nenhuma, porque era uma opressão, porque a mulher só existia em função do homem, porque a mulher não tinha poder nenhum, não tinha capacidade de ter propriedade, etc. Mas o fundamento disso era uma questão religiosa, né? Ele vai falar de que o homem era o sacerdote do lar, no sentido de que era ele que elevava a família. Então todo mundo tinha uma identidade, sim, mas era uma identidade que se dava ao redor dele. E que quando ele faz uma diferença entre a sociedade e a família da ginecocracia, né, e a sociedade do patriarcado. Então são duas coisas assim que, enfim, é um estudo com muitas fontes antropológicas, um estudo muito bom. Então só isso daí já vale a leitura, tá? Quando ele vai falar então de virilidade espiritual, quando ele vai falar do caráter primordial do patriarcado, que é no sentido de que é do patriarcado que vem a civilização, é uma coisa fantástica, tá? É um grande autor, então é um livro difícil de ler, não vou dizer que é fácil, tá? É um livro difícil de ler, mas vale a pena. Então Revolta contra o Mundo Moderno. E um outro livro do Júlio Zévola também, que é A Metafísica dos Sexos. Tipo, a gente tem que parar com esse papo de igualdade. Júlio Zévola era um cara que era antidemocrático e anti-igualitarista de um jeito assim absurdo. E parte do discurso que os MGTOWs fazem hoje é a respeito do seguinte: as mulheres querem igualdade, mas querem igualdade daquele jeito, né? Só nas coisas que são boas, são bônus, não querem o peso das responsabilidades. E ele vai dizer coisas assim que são
absurdamente claras, tá? Mas que. E tem tudo a ver com o nosso conteúdo, mas que são politicamente incorretas, tá? Então ele vai dizer, por exemplo, que as mulheres elas têm capacidades diferentes e os homens também tinham capacidades diferentes. No sentido de que não tem como existir uma igualdade entre homens e mulheres, porque nós somos seres biologicamente diferentes e também metafisicamente diferentes. Tipo, a mulher, ela tinha, inclusive, um sistema de honras, sabe, de valores diferentes dos homens. Então, os homens, eles existiam e tinham um valor que era diferente. Por quê? Porque eles tinham uma espécie de realização que era própria de ser homem. O homem não queria estar inserido no mundo das mulheres, nem as mulheres queriam estar inseridas no mundo dos homens. Então as mulheres olhavam pro mundo dos homens, sabe, para as coisas que os homens faziam com indiferença. Então esse papo de que as mulheres foram privadas do acesso a, sabe, a estarem competindo com os homens, a fazerem as mesmas coisas, é uma grande mentira. E ele, a partir daí, ele estabelece todas as outras diferenças possíveis entre homens e mulheres. Então, é uma forma de você entender a profundidade que há entre a divisão dos sexos, tá? Uma divisão até mesmo esotérica, ele faz muito aquele exemplo da lua, do sol, mas isso daí tem a ver muito com o que nós vivemos hoje na nossa sociedade moderna. E aí, tem um terceiro livro que eu posso citar aqui pra vocês, que é de um conservador, tá? É do Chesterton. O Chesterton é bem um conservador, enfim, tem uma discussão. O Chesterton dizia o seguinte, né, de que a democracia para ele é a única que presta, é a democracia dos mortos. Então, que é a pior e mais esquecida de todas as classes. O que eu tenho para dizer a respeito do Chesterton é que não, assim, tem, né, no Ocidente, de modo geral, você tem René Guénon, mas no cristianismo tem um monte de gente que fala, mas o Chesterton é o maior expoente. Alguém que fala contra essa ideia da mulher sair do ambiente doméstico, sair do ambiente do lar, para ingressar no mundo masculino através da política, pelo voto e através do mercado de trabalho. É o cara que vai bater de frente com isso de uma maneira totalmente cristã. Então, assim, ele é católico, é um escritor excelente, é um livro muito fácil de ler, muito divertido. Então, leiam O que há de errado com o mundo, tá? Do Chesterton. Então, eu tenho esses livros aqui, deixa eu ver se eu acho o do Chesterton, tá por aqui. Vou mostrar pra vocês, que a galera vai ver, é fininho de ler. Cadê o... Nananã. Perdi. Se não me engano, é o Chesterton que nota a hipocrisia do que ele chamou de a sufragista militar, né? Que eram as mulheres que queriam ter o direito, entre aspas, ao voto, mas não queriam as obrigações concomitantes de se alistar ao exército e ter que perecer numa guerra caso fosse necessário, né? Sim, sim, é bem isso mesmo. Então, é um livro curtinho, ó, gente. Esse aqui, pode começar com esse, vocês vão gostar. O que há de errado com o mundo. Então, assim, se tem dois temas que o Chesterton ele vai demolir aqui. Tem outro tema, que tem um outro livro também dele, que ele é um cara sensacional. O que ele fala do divórcio, como o divórcio acabou com o casamento. É uma coisa fantástica. Tá como é que é? A Superstição do Divórcio é o nome do livro. É que ele tem vários livros, né? A Superstição do Divórcio. Nesse daí ele fala muito sobre essa questão do divórcio. De que o divórcio, ele fez com que as pessoas entrassem com uma outra mentalidade no casamento. Então, a partir do momento que você tem como escapar de um comprometimento para a vida toda, de um comprometimento que era para ser justamente de uma, sabe, de fidelidade total, o homem, ele não vai se sacrificar tanto pela mulher, e a mulher não vai ser tão submissa ao homem. Entendeu? E aí ele vai falar de que esse tipo de deslocamento de uma era para outra vai ser preenchido pelo Estado. E o Estado vai preencher essa lacuna. Então o Estado vai se intrometer na vida familiar. E aí vai acontecer a grande derrocada da família. Então é uma coisa fantástica. Entendeu? Então tem muita coisa assim que pode ser lido, pode ser visto. E tem ali, sabe, argumentos fantásticos. O Chesterton, quando ele se opõe ao voto feminino, quando ele se opõe a essa ideia da mulher ter que ficar trabalhando e tal, pra se valer, pra ter valor, pra ser vista e tudo mais, ele não faz isso negligenciando a mulher, não faz menosprezando a mulher. Ele faz mostrando que, tipo, a mulher tinha um sistema de valores próprios, sabe? Ela tinha uma dignidade própria, que ela não precisava disso pra ser vista como pessoa. E aí as feministas da época ficaram muito bravas com ele, velho. Foi um negócio muito surreal, entendeu? Mas ele tava certo, né? Ele tava certo, pra você ver. Os conservadores tinham muito disso, né? De falar as coisas que lá na frente as pessoas iriam ver que eles estavam certos. E não tem nada a ver com os conservadores de agora, porque ele é um filósofo, né, britânico, ele era um jornalista também, então ele estava envolvido com os grandes debates da época. Então ele criticou ferozmente o divórcio, criticou o sufragismo, criticou diversas outras coisas. E até a inocência das mulheres, né? Como é que vocês acham que agora, tipo, do nada os homens vão dar direito pra vocês a troco de nada? Você acha que não tem nenhum, sabe, interesse envolvido?
E era justamente uma coisa que ele tava criticando também, de que a espécie de que essa emancipação feminina tem a ver não com uma pretensa melhoria de vida para as mulheres, mas com incluir as mulheres na classe produtiva e também na classe consumidora. Então, como que isso não tem a ver com interesses, velho? Então ele tá dizendo tudo isso. Então, tipo assim, ele vai falar da farsa que foi o movimento sufragista, e muita gente fala, não, porque as sufragistas eram feministas justas, depois o feminismo se perdeu. Não, já começou errado, entendeu? Já tá dizendo ali o Chesterton que o negócio iria realmente descambar pro que é hoje. Então vale a pena muito ler o que há de errado com o mundo. Interessantíssimo. Se algum dia eu escrever um livro sobre o tema, eu vou te dar para você ler e depois fazer a resenha, que foi convidativa. Eu fiquei até bastante curioso em ler esses livros aí que você citou. Júlio Zévola, então, é um que está na fila. Realmente estou muito interessado em ler. Dizem que é um livro excelente, né? Esses livros aí que você citou em especial. E agora, também com mais tempo, né? Com essa questão de eu não me devotar tanto a esse canal, eu vou ter tempo para fazer outros projetos. E quem sabe não colocar esses livros aí na fila. Acho que é só isso por hoje, né, Júnior? Sim, sim. Agradecer a todo mundo que nos assistiu. 2 horas de bate-papo. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Fiquem sabendo, então, a partir de agora, você vai ver muito minha cara aqui no canal, tá bom? Espero que vocês gostem também. Espero que eu seja bem recebido aqui também por vocês, por parte do público. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no meu canal se você está vendo essa live de algum modo e não é inscrito. Vai lá no canal do Júnior, se inscreve lá no canal dele também, que é só conteúdo bom. Vocês viram aqui que é uma pessoa de um conhecimento inestimável. E, como só para reiterar, eu não vou sair de vez, uma vez por mês, pelo menos, aí vocês vão ver minha cara aqui. Eu vou tentar produzir um conteúdo especial, melhor do que o normal, já que eu não vou estar dando as caras por aqui com tanta frequência. Vou fazer uma coisa com um carinho a mais. Então é isso aí por hoje. Se inscrevam e até a próxima. Valeu! É isso aí, pessoal. Valeu.